Tereza Nicole Puzzi Ferreira. Local e data de nascimento. Eu nasci em Floraí, Paraná, e nasci 17 de maio de 1958. Nicole, fazendo uma pesquisa sobre a sua obra, que eu já consulto há tantos anos, percebo uma coisa. Você começou só com o prenome Nicole. Foi. Depois você adicionou o Puzzi. Como e quando isso se deu? Por quê? Eu não sabia que nome colocar. Na verdade, não sabia se eu usava Tereza, se eu usava Nicole, o que eu ia fazer. E, na verdade, também o Nicole era Nicola, né? Mas em alguns filmes aparece Nicole. Nicole. Né? Era Nicola no meu registro. Sim, sim. Aí eu resolvi usar o Nicole, que ficava meio descaracterizado da minha família, porque eu queria descaracterizar, porque a minha família era uma família muito tradicional, assim, e era uma família maravilhosa, continua sendo, mas eu usei o Nicole. Aí não sabia que sobrenome colocar. Aí ficou Nicole Saline, não. Aí botei Nicole Woodward, não, brega. Aí o Walter Hugo Cury, em Prisioneiro do Sexo, ele falou para mim assim, qual é o sobrenome da sua família? Eu falei assim, Puzzi Ferreira. Ele falou, Nicole Puzzi, tá bom, ficou. Bom, então o primeiro momento do Puzzi na sua vida e uma chave de galão aí do Walter Hugo Cury, que foi importantíssimo para a sua trajetória profissional, né? Tanto para a minha trajetória profissional também, como imagino. pessoal. Porque eu aprendi muito com ele. Não se esqueça que eu nasci no Paraná, numa época, em 58, que o mundo podia estar até bem avançado, mas o Paraná não estava. Então eu era uma pessoa bastante inteligente, mas não tinha muita cultura. Aprendi muito com o Walter Hugo Cury e com o Odi Fraga também. A gente vai retomar eles dois mais para frente. Uma coisa que eu percebo muito no seu discurso, Nicole, é que você tem um entendimento da boca do lixo. Você não tem culpa sobre aquilo. Você, muito pelo contrário, e é uma atitude muito inteligente, você absorve aquilo e usa a seu favor. Então fala um pouco da boca do lixo. Porque assim, eu sou uma pessoa, eu me considero resolvida, até provar o contrário para mim mesma, né? Mas neste momento eu me considero uma pessoa resolvida. Então assim, eu fiz naquela época... Foi? Perdão de interromper. Não, eu fui aprendendo com o passar dos anos. Mas eu gostava de fazer aqueles filmes. Tanto é que eu enfrentei minha família para fazer aqueles filmes. Eu achava a sociedade muito hipócrita mesmo, porque eu achava que se todo mundo... Isso antes de eu começar no cinema, quando eu era mocinha. Se todo mundo fazia sexo, se eu já sabia da onde vinham os bebês, né? Por que as pessoas não admitiam que isso era uma coisa boa? Por que na época éramos praticamente dominados pela Igreja Católica? Por que tinha que ser pecado? Então, eu queria transgredir mesmo, eu queria uma palavra que sempre esteve junto comigo. Eu queria participar de uma forma... era uma época de contestação. Eu não entendia o direito que estava acontecendo, mas eu admirava Caetano Veloso. Eu não sabia direito como é que era Maria Bethânia. Eu sabia que eles faziam alguma coisa contra alguma coisa. Eu fui criada na ditadura. Nos anos 70, com meus 14, 15 anos, eu não tinha noção que era ditadura. Né? Então, assim, mas eu queria fazer alguma coisa, algum protesto. Então, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer cinema. Não era pelo dinheiro, que meu pai tinha condições financeiras. Então, você deu sorte de, primeiro, estar numa época de transgressão, e segundo, o Brasil ter uma indústria cinematográfica acessível para você. Era acessível... Você acabou desaguando por aí, por cinema, por causa disso. Era acessível para uma mulher bonita. Tá. Que nem precisava ter talento no início. Depois eu percebi que o talento era extremamente importante. Meu primeiro filme, eu fui muito talentosa e fiz um primeiro filme só na base da intuição, que foi Possuídas pelo Pecado, do Jean Garret. Então, assim, eu era uma mulher muito bonita. Era mais do que eu imaginava. Hoje eu tenho noção, na época eu não tinha. Eu sabia que eu era bonitinha. Mas era até mais do que eu imaginava. E o corpo perfeito. Meu corpo era perfeito, eu não tinha nada que tirar nem pôr, sabe? Mas isso nunca foi motivo para mim, nem de muita vaidade, nem de nada. Sempre foi assim, normal. Eu simplesmente queria viver uma vida diferente. Eu não queria ter a vida das minhas irmãs, que era namorar, casar, ter filhos. Todas elas estão felizes hoje. Tiveram muito menos problemas do que eu na vida. Mas eu queria... Tinha alguma coisa que me chamava. Eu disse para você, eu não tinha cultura, eu não tinha conhecimento. Mas eu tinha intuição. Mas eu sabia que tinha alguma coisa a mais. Também amava os Beatles, eu queria fugir para a Inglaterra. Eu fugi, com 14 anos, eu fugi da minha casa. Eu fui até São Vicente, no litoral paulista, para embarcar de clandestina no navio, para ir para Londres.
que eu queria ver os Beatles. E como é que você foi de lá do Paraná para cá? Pra Não, aí já estava, tinha acabado de chegar em São Paulo. Ah, tá. Então, cheguei lá, vi que era impossível. Aí teve uma pessoa que me acolheu, uma família me acolheu, né? Porque me viu ali na rua, uma mocinha branquinha na época. Não era normal uma mocinha branquinha sentadinha no Cais do Porto, no cais, né? E com cara de criança. A família foi lá, era um casal, veio conversar comigo e chamou a polícia, evidentemente. Aí eu estava com tanto sono, voltei para casa, meu pai me acolheu, todo preocupado, minha mãe também. Mas, assim, o meu sonho era fazer alguma coisa muito diferente de tudo aquilo que eu vinha com a minha família, com as minhas irmãs, com as minhas primas, sabe? Então, assim, quando eu cheguei na Boca, quando eu fui chamada para fazer meu primeiro filme, foi através do Davi Cardoso. O Davi, ele pertencia à Boca, mas ele era o escritório dele não era bem na Rua do Triunfo. Mas quando eu cheguei na Rua do Triunfo, eu achei tudo muito marginal mesmo, no sentido de marginália, de tropicália, alguma coisa assim. Eu achei que tinha a ver com Caetano, achei que tinha a ver com tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil, que eu não compreendia. Visualmente? Você diz que Visualmente, o comportamento. As pessoas eram muito espontâneas. Eu já falava muito palavrão, que meu pai abominava, que minha mãe abominava, e lá se falava palavrão naturalmente. Eu me apaixonei por aquele lugar. Me apaixonei. Eu estava me apaixonando pela marginália, você entendeu? Mas não é uma marginália que transformou o país. Era o cinema marginal do Oswaldo Candeias, que eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com o Oswaldo, e de repente eu conversei com o Oswaldo sem saber quem ele era. Então tudo isso foi me fascinando. Foi me fascinando de uma maneira que quando eu estava integrada naquele ambiente. E aquilo me satisfazia, aquilo me dava alegria, me dava prazer. Aí, depois de um tempo, eu percebi o seguinte, que por que não assumir aquilo que eu fui feliz? Eu não sou hipócrita, nem sou amarga. Né? A gente recebe a vida da mesma maneira que eu assumi, eu assumo que eu estou ficando velha e que eu vou ficar bem velhinha. Ótimo, faz parte da natureza. Se eu passar por uma vida e não viver, e não amar o que eu vivi, sabe, pode ser ruim, muita coisa que mas você não teve traumas? Muitos. Você não teve sofrimento? Muitos, em todos os departamentos, vamos dizer assim, da minha vida. Mas isso é natural. Eu aceito a natureza. Nicole, e você, como sempre comenta nos textos, ao vivo, você sempre retoma essa questão do corpo. Você acabou de falar, tinha um corpo perfeito. E depois, posteriormente, a gente foi vendo, né, posteriormente nos filmes, houve uma aproximação de você, mais ou menos, primeiro pelo corpo. E depois chegou-se a Nicole, essa pessoa que está atrás do corpo. Olha, a maior parte é positiva para mim, internamente. Porque eu fiz exatamente aquilo que muitas mulheres, a maioria das mulheres gostariam de fazer. Eu acho que toda mulher gostaria de ter um corpo bom e toda mulher gostaria de ser admirada, nem que fosse pelo menos só pelo corpo. Eu fui admirada pelo corpo, eu fui admirada pelo meu trabalho na televisão também, fui admirada pelo meu talento e tudo isso me satisfaz. Existe uma outra parte negativa, é que as pessoas são muito estreitas, sabe? Eu, durante um tempo, até me deixei levar, há poucos anos. E quando eu me deixei levar, é porque eu entrei numa depressão profunda devido a não comer carne e meu corpo não segurar a B12 no organismo. Então, eu não sabia. E a falta de B12, no trabalho que eu fiz com o meu psiquiatra, comecei na Itália, quando morei lá, terminei aqui no Brasil, a falta de B12 me levava à depressão. Quer dizer, não era uma depressão mental, psicológica. Física. Era física. Fisiológica. Era fisiológica, era a falta de B12. Tanto é que com as primeiras 18 injeções eu melhorei. Acabou a depressão, né? Então, assim, nessa época que eu não sabia ainda de todos esses detalhes de B12 e tudo isso, eu acabei me deixando abater por um período, um curto período, que também eu aproveitei bastante esse curto período, porque tudo na vida você pode transformar em coisas positivas. E eu me deixei levar pela mente pequena dos outros. Pela mente amargurada, frustrada, pelo tabu do sexo, dos outros. Em que fase da sua vida, Nicole? Isso foi quando eu fui para a televisão. Já com... No início dos 80. Já foi no início dos 80, foi durante uma boa parte dos anos 80, perseverou até 90 e pouco, sabe? Foi gradual, evidentemente, né? Mas eu percebi o seguinte, que depois que eu fui atravessando esse período, até 93, mais ou menos, que eu fui começando a sair desse período, eu percebi que as pessoas que eram complicadas, não era eu. Eu era resolvida. Eu só me deixei abater porque, infelizmente, traiçoeiramente, eu tinha uma doença, controladíssima hoje em dia. Né? Meu organismo, como eu disse, não assimila B12. Eu tomo injeção atualmente de 3 em 3 meses.
né? Ou tenho que tomar B12 direto, comprimido, né? Prefiro a injeção. Então, assim, eu me deixei abater por isso. Fui mal, fiquei muito mal mesmo. Sofri muito com isso. Sofri a perseguição, em vez de mandar... Posso falar palavrão? Deve. Em vez de mandar todo mundo pra puta que eu pariu, sabe? Eu guardava. Eu não aconselho ninguém a guardar a mágoa. Se você tá magoada, assuma a tua mágoa. Eu penso assim. Se você tá com ódio, assuma teu ódio. Não faz de conta que é bonzinho. O ser humano é um ser cruel. Eu aprendi isso lendo Nietzsche. Sabe, o ser humano é cruel. Então, nós somos cruéis, os outros também são cruéis. Sabe? Só que você não precisa sair dando tapa em todo mundo. Se você compreende que o ser humano é cruel, você até perdoa. Mais fácil. Você fala, é uma doença do ser humano. O animal não é cruel. Sabe? O ser humano é. Então, a questão aqui havia uma imagem projetada sua, de muito sensual, né? De uma vedete, né? Uma vedete. E tinha uma imagem interiorizada sua, né? Que era desfavorável a você, pelo que você está falando. Você viveu... Naquele momento. Naquele momento, você viveu essa tensão toda. Hoje em dia, você consegue colocar cada coisa em seu lugar. Você está em paz. Ai, graças a Deus, porque assim... Fechou esse ciclo. Fechou, porque se eu estou agora com 54 anos no momento, se eu não conseguisse colocar isso em paz, com certeza eu estaria assim, acabada Nem fisicamente. Todo mundo consegue, né? Nem todo mundo consegue. Nem todo mundo, você entendeu? Consegue colocar. Uma pena, mas é que eu sou muito teimosa, eu sou muito brava comigo mesma, sabe? Ao mesmo tempo eu me amo demais. Se eu me amo, eu me cobro. Então, assim, o problema é que aquela imagem que as pessoas compravam, né, não correspondia mesmo à realidade. E eu sabia fazer muito bem aquela imagem. Eu era muito boa em vender uma imagem sensual. Eu sabia fazer aquilo. Sabe? E só que no meu dia a dia eu não era. No meu dia a dia eu era Nicole simples, normal. Tentei conciliar isso. Hoje eu concilio. Hoje eu sei conciliar, mas na época eu não conseguia. Tinha uma dificuldade muito grande que era corresponder às expectativas das pessoas. Eu não precisava corresponder à expectativa de ninguém. Para que eu tinha que corresponder à expectativa de uma pessoa ou de outra? Mas eu tentei corresponder. Eu tentei ser sensual. Eu não era sensual. Eu não sou uma mulher sensual. Eu sou uma atriz sensual. É diferente. A partir do momento que eu falei, quer saber, eu não sou sensual. Quer saber, eu falo palavrão. Eu sou uma pessoa tão comum, tão maluca. Por que eu vou tentar vender a imagem que está no cinema? Sabe, hoje, muita gente tenta chegar perto de mim hoje e fala assim, nossa, Nicole, você não sabe quantas homenagens eu fiz a você. Homenagem, né? Eu falo, meu amor, entra para a legião de homens com tendinite, por minha causa. O que eu posso fazer? Se eles falam isso, o que eu posso fazer é falar assim, mais um para minha legião de pessoas afetadas pela tendinite por causa da Nicole Puzzi. Mas não por causa da Nicole. Com certeza, esses caras que se apaixonaram por mim, pela Nicole Puzzi, se conhecessem a Nicole, talvez não se apaixonassem. Ou talvez me amassem. Sabe? Olha, aproveitando esse gancho, você teve uma carreira que acabou sendo, por conta disso, suscetível a boatos. Sim. Né? Há por exemplo, uma biografia não autorizada sua, sim, que cita um envolvimento seu com Tom Jones. Isso de fato ocorreu? Ocorreu, sim. Ocorreu, sabe por quê? Eu não vou comentar isso aqui, mas é uma coisa que você vê no meu livro. No livro que eu escrevi, eu achei tão sem importância que eu nem coloquei, porque eu acho que é uma bobagem, assim. Eu queria perder a virgindade. Eu queria perder a virgindade, mas eu queria perder a virgindade com uma pessoa que não me enchesse o saco. Acreditando na minha beleza, eu procurei o Tom Jones. E além deste, que no caso nem é boato, você está confirmando, é uma verdade. Quais boatos absurdos que falaram que você teria agora a oportunidade de desmentir? Que você lembre? Olha, falar a verdade, tem um monte, mas assim, não dou nenhuma importância, então assim, mas se você tiver alguma coisa que você anotou, se fez alguma pesquisa, pode falar que eu digo na boa. Tá, então mais pra frente a gente toca nesse assunto. Dilson Funaro, por exemplo? Sim. Namorei Dilson Funaro. Hoje eu falo, porque hoje já passou vários anos. Ele namorei ele na época do auge dele de ministro da Fazenda. Sabe, na época que ele comandava o Brasil todo, namorei o Dilson Funaro. Nunca recebi um tostão do Dilson Funaro, porque eu nunca fiz amor por dinheiro, você entendeu? Era prazer, era prazer. Eu adorava ele. Eu era apaixonada por ele. As coisas que ele falava, sabe?
E também, sexualmente também, porque apesar da idade dele, tinha algum diferencial, para que as pessoas não achem que eu estou mentindo. Tinha um diferencial que eu sei, e algumas mulheres sabem, o diferencial do Dilson Funari. Então, assim, namorei, foi maravilhoso ter namorado com ele, aprendi muito, respeito ele, e só falo hoje em dia porque já faz muitos anos que ele faleceu, infelizmente, e eu recebi propostas de alguns jornais, coisa que eu ganharia muito dinheiro para aparecer na capa do jornal falando que eu era caso do Dilson. E eu recusei. Nicole, nós estamos no Museu da Imagem do Som em São Paulo. Você mesma comentou no início, você não é de São Paulo, você chegou aqui já menina, né, mocinha? Menina. O que você acha de São Paulo? Qual a sua ideia de São Paulo? São Paulo é meu coração, é meu estado, meu país, entendeu? São Paulo é tudo, é minha cidade, meu estado, meu país, meu coração. Eu amo São Paulo, tanto é que eu tenho a opção, eu fiz a opção de morar aqui. Poderia ter feito a opção de morar no Rio de Janeiro, que eu amo, Rio de Janeiro. Mas é que eu me identifico muito com São Paulo. Que foi muito chave nesse momento de transição da sua vida, né? A boca do lixo para você é uma coisa muito emblemática, né? Você sempre retoma essa ideia. Né? Eu sempre. E eu tive conversando um dia, tentei conversar com o André Matarazzo, na época secretário de Cultura, né? E ele não me recebeu, o André Matarazzo. Mas eu queria, na época, teve um determinado momento que eu queria ver se a gente... se ele aceitaria receber o meu projeto para reavivar a Rua do Triunfo como um cenário, um museu, sabe, só aquele quarteirão. Aquele quarteirão virar um museu da porno chanchada. Mas eu não sei o André Matarazzo que passou na cabeça dele, talvez porque eu fosse falar de porno chanchada, talvez porque ele tivesse algum problema, não estava na Globo, não sei. Eu posso supor qualquer coisa, porque, enfim, ele não me recebeu. Ele mandou um assessor para conversar comigo. O assessor, obviamente, me cantou, porque é impressionante. Os caras têm uma ideia que a atriz loira tem que ser burra. Vai pra puta que pariu, você entendeu? Tem que ser burro caralho. Você entendeu? Porque eu falo palavrão, vou continuar falando, porra. Você entendeu? Então, assim, as pessoas têm essa ideia. Então, o cara veio me cantando, eu falei, para aí. Eu falei assim, não vim aqui para ser cantada. E você não faz meu tipo. Quando eu quero um homem, eu faço isso e consigo... Conforme eu vou envelhecendo a idade dos meus homens também, que é para poder fazer isso e conseguir, né? Então, assim, quando eu tiver com meus 80 anos, vai ter sempre um de 90 para me querer. Não é mesmo? Então, eu não estou preocupado com isso. O cara vem... Eu fui procurar o André Matarazzo para tentar levar um projeto para ele, que eu tenho esse projeto até hoje, para transformar aquele quarteirão da Rua do Triunfo num museu a céu aberto sobre a porno chanchada. Só que eu não tive esse retorno. Só que eu sequer fui recebida pelo então secretário. Não fui recebida, fui simplesmente ignorada e desrespeitada por um assessor dele. Então, assim, mandei tomar no cu e vim embora, você entendeu? Falei, por que eu vou me preocupar com isso? É um crime, né? Tem um texto meu no blog, já tem alguns anos, que eu escrevi falando exatamente isso. Por que não se reforma aquela área, uma escola de cinema Jangarré? Sim. Né? É um museu a céu aberto. É um museu a céu aberto. Aquele metro, aquele quarteirão. Meu Deus do céu. Aquele quarteirão não quer reviver São Paulo, não quer fazer São Paulo centro de São Paulo. É tudo isso. Sabe por quê? Porque tudo isso é papo de político. A gente não pode cair em papo de político. Sim, mas teve um retorno. André Matarazzo mandou teve capacidade de ter o meu e-mail e mandar um e-mail pedindo votos. Eu respondi, falei, meu amor, se você não me recebeu no momento que eu estive para conversar com você, por que eu vou votar? Eu votei no outro vereador que cuida de cachorros, porque pelo menos ele faz alguma coisa pelos cachorros. Você entendeu? Então, assim, eu não entendo, eu tinha um projeto, eu tenho esse projeto, mas eu vou ficar correndo atrás das pessoas. Andréia, é muito difícil ser Nicole Puzzi. Mas eu acho desafiador e eu amo ser Nicole Puzzi. Desde o início foi? Sempre foi difícil. Quando? Sua primeira lembrança? Um exercício de abstração. Abstração? A primeira lembrança é o seguinte. Minha mãe tinha um jardim no sítio, né? E eu era pequena, minhas primeiras lembranças, eu ficava no jardim andando, olhando aquilo, achando maravilhoso. Minha mãe tinha umas flores, folhagens, sabe? E eu adorava aquelas folhagens, adorava. Minha mãe falava assim, mas essa menina é diferente, essa menina é estranha. E eu mamei até os 5 anos, que foi estranho também para todas as minhas irmãs, né? Porque eu tive
eu fui a filha mais nova. É isso que eu ia perguntar, você é a caçulinha. A caçulinha, né? Caçulinha. E eu tinha mania realmente de deitar na terra. Então era uma coisa telúrica que eu sentia, mas que eu não sabia traduzir. Eu deitava, eu ficava tentando sentir, sabe? Então, assim, era difícil ser eu mesma porque eu não me compreendia. Tinha alguma coisa que eu não sabia. Meus pais eram pessoas altamente bondosas, sabe, com muita sabedoria, mas não tinham cultura. E eu tenho o maior orgulho deles dois, porque eu não poderia ter pais melhores do que eles dois, sabe? Que me compreenderam, que me apoiaram, que mesmo quando estavam frontalmente contra mim, nunca me acusaram. Porque meu pai achava que cada pessoa sabia o que tinha que fazer na vida, mesmo que fosse errado. Sabe? Tá matando, tá roubando? Não, então faça a tua vida. Se você matar e roubar, você não é mais minha filha. E assume. E assume. Ele sempre me ensinou a assumir os meus erros. E eu sempre assumi, coloco nas minhas costas, é meu, então eu carrego, sabe? Então, assim, tive muito apoio nesse sentido. Então, assim, tive pais que não tinham cultura, mas eram inteligentes. E sabe? na escola? Como é que era o seu relacionamento? A escola era terrível na escola, porque, assim, apesar que lá no Paraná, quase todo mundo na minha época era loirinha, né? Eu acabava ficando junto com as poucas meninas negras da classe, porque eu não sei o que eu tinha, que de repente eram tudo menina bonitinha, não estou dizendo que no Paraná era assim, tudo loirinha, bonitinha, tudo, mas eu não sei o que eu tinha de diferente, ou se eu era muito... eu tive um pouco de déficit de atenção, mas com hipoatividade. Então, eu tinha menos atividade do que as outras pessoas. A hiperatividade é aquela criança, né? Foi aí que você começou a desenvolver a gagueira. Foi. Gaga... Até hoje, de vez em quando, eu dou umas erradas e gaguejo bastante. Quantos anos, Nicole? Isso desde que eu me conheço por gente. Bem novinha já. Porque eu era gaga, tímida, sabe? Olhava para mim. E se você pensar bem, a timidez é porque você acha que todo mundo está te olhando. A timidez é isso. Você fica tímida porque você se acha o centro do mundo. Né? Só que nessa época eu não achava, eu não percebia, claro que não, né? Mas aí eu ia para a escola, eu gaguejava, eu tinha dificuldades, mas eu tirava as melhores notas. Apesar de tudo, as melhores notas eu que tirava. Então, assim, quem ia perdoar? Eu acabava fazendo amizade com as negras, com as meninas negras, porque eu achava tão bacana, elas eram tão diferentes, né? Porque lá a gente não estava acostumada ainda com as pessoas negras. Então, você fazia amizade com elas porque eu gostava. Aí, então, acabou, né? Ela tem amizade com a pretinha. O que tem? Meu pai tratava bem as pessoas negras, porque minha mãe também. Éramos todos iguais. Mas na escola, eu acabava... Apanhei muito, porque eu não sabia me defender. Eu era muito forte, sou muito forte fisicamente. Mas o que minha irmã... A Dirce me salvou, porque eu apanhava, vinha a menina, me metia a mão e eu ficava olhando, não sabia por que eu estava apanhando. Até hoje eu não sei por que eu apanhei. Mas que elas todas sofreram na mão da minha irmã, sofreram. Minha irmã falava, você não bate, você não revida. Eu falava assim, mas aí ela já tinha metido a mão na cara da criança, da pessoa que estava me batendo e acabou, né? São quantas irmãs, Nicole? Nós somos em 4 mulheres e um homem. 4 mulheres e um homem. Né? E eu me identifiquei muito também com meu irmão. Então, assim, nós somos muito unidos. Né? Só que essa abstração minha, essa coisa toda minha, essa timidez, essa coisa toda, essa coisa de achar que o mundo era um lugar maravilhoso, sabe? Tudo isso me ajudou, mas me prejudicou também. Porque conforme você vai descobrindo que não é bem assim, que eu não sabia que existia inveja. Eu nunca tive inveja de nada. Então, aquilo que não estava em mim, eu não percebia nos outros. Aí você começa a ler sobre inveja. Eu comecei a ler sobre inveja. Eu escrevi um livro sobre inveja. Tanto que eu pesquisei. Comecei a ler sobre inveja. Melanie Klein, esse povo todo. Tudo. Qualquer coisa, qualquer nota, até desde revista até os melhores livros, sabe? Comecei a ler sobre inveja para saber o que era isso. Eu não tenho inveja. Se eu vejo em você algo... Por exemplo, eu admiro sua inteligência. Eu acho você uma mulher muito inteligente. Não estou puxando saco, não, que eu não faço isso, não. Sabe? E faz muito tempo que eu acho isso. Que beleza, olha, eu vou conversar com ela. Olha, além de inteligente, ela é bacana, ela me recebeu. Senão eu falaria assim, porra, mulher inteligente, mas é um pé no saco, me esnobou, vá se fuder. Eu falaria isso, você entendeu? Então, assim, eu acho isso, que se você vê nos outros uma capacidade, eu fico feliz. Eu não estou sendo hipócrita, eu estou sendo verdadeira. Porque para saber sobre inveja, eu tive que ler. Que eu não sabia que existia. Agora, eu vou te pedir um segundo exercício de abstração. Ok. A gente
saiu agora lá dos seus anos de formação lá no Paraná. Eu queria que você lembrasse pra gente a sua chegada na Boca do Lixo. Se você fechasse os olhos, se você recordasse dentro de você as imagens, você chegando na Boca do Lixo em São Paulo. Eu vou te falar. A minha chegada na Boca do Lixo foi assim. Eu desfilava com as minhas irmãs. Minhas irmãs mais velhas eram lindas. Tinha uma que era a cara da Marilyn Monroe, né? E ela desfilava bastante. E a outra, minha irmã, também desfilava. Elas eram moças lindas demais, né? E aí, como eu cresci muito mais do que elas num determinado momento, até os 13 anos eu já tinha 1,70 m, depois cresci mais 4 centímetros. Elas me levaram para desfilar. Eu desfilava, aí comecei a ser convidada para ir na TV Tupi, para participar de alguns programas. Fiz a linha de show da TV Tupi, que eram os humorísticos. Conheci o Dedé Santana, que era dos Trapalhões. E o Dedé uma vez me falou, você devia fazer cinema. Eu nem liguei, nem sabia. Aí, coincidentemente, na padaria da TV Tupi, eu acabei conhecendo o Davi Cardoso. Dedé Santana, que me apresentou para o Davi Cardoso. Aí o Davi ficou encantado comigo. O Davi se encantou porque queria que eu fizesse o filme dele, queria que eu fizesse, que eu era a pessoa certa para aquele filme dele, e me levou até o Jangarré. Quando eu fui lá no escritório do Davi, na Dino Bueno, que eu passei pela primeira vez na Rua do Triunfo. Eu fui olhando assim, eu achei tudo muito estranho, porque era uma mistura de gente bem vestida, mal vestida, era uma mistura muito estranha. Pobre, ricos, sabe? E conforme eu fui chegando ali, eu vi que, assim, conforme eu passei, tinham pessoas que me olhavam de uma maneira diferente. Não estava olhando só para a gostosa, que eu nem tinha noção do que era isso. Me olhavam, umas pessoas que me olhavam com uma certa curiosidade. Eram cineastas. E outras, evidentemente, que me olhavam porque eu era bonita. Isso tudo era observadora, eu só olhava por baixo, assim, porque eu era muito tímida, como eu disse. Fiz o teste com o Jangarré, conversei uns 2, 3 minutos, 5 minutos com o Jangarré. Achei ele uma pessoa muito interessante, uma pessoa diferente daquelas que eu conhecia. Uma pessoa muito diferente, muito, muito estranho. O Davi, me encantei com ele. Mas o Davi era muito parecido comigo, porque o Davi é caipira também, né? Então, me encantei também com o Davi, com a espontaneidade dele. Ele já chegou, já falou isso, falou aquilo, não sei o quê, papapá, tá bom. Me encantei com ele. E depois, filmando com o Davi, é que eu acabei passando uma outra vez naquela rua muito estranha, muito diferente. Até que, durante as filmagens do Davi, o Galante me chamou para fazer o filme com ele, que era o Pensionato das Vigaristas. Quando eu fui conversar com o Galante, aquilo me fascinou. Porque aí eu descobri o que era ali. O que era ali? Ali era um ponto onde tinham muitos escritórios de cinema e desse cinema marginal, desse cinema que ninguém dizia que não gostava, tá? Todo mundo falava que ninguém gostava. Aí eu me encantei com aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí fiz um filme atrás do outro e recusei muito mais do que eu aceitei. Recusei muitos porque depois eu queria retomar minha faculdade, retomar a enfermagem, que era uma coisa que eu gostava de fazer, que eu tinha o curso de auxiliar de enfermagem, fiz na Cruz Vermelha, ali na 23 de maio, o curso de auxiliar de enfermagem. Queria retomar isso, que era uma coisa que eu gostava. Mas não deu. Eu nunca pensei em ser atriz, de fato. Assim, naquele momento não, eu pensava em fazer alguns filmes, porque aquilo me fascinava. Não sabia que ia ter essa repercussão toda que teve, né? Então, assim... mas eu gostava de ir lá. Eu gostava de participar daquilo e... As cores, os cheiros... Era isso. Fala sobre isso. Eu acho que essa memória oral da Boca do Lixo, assim. Fala. Tem. Os travestis, Cristina... A Cristina. A Cristina. Comente sobre Cristina. A Cristina foi o seguinte, a Cristina era você chegar lá, a Cristina já vinha falar com você, assim, oi, querida, não sei o quê. Foi o primeiro travesti que eu vi na minha vida. Pivetes, carroceiros passando. Os carroceiros que eu amava, porque os carroceiros todos com aquela cara sofrida, eles passavam, a princípio eu não entendia, por que eles passavam com aquelas carroças cheias de rolo de filmes? E passavam todos felizes. E eu falava assim, pra onde que eles vão, né? Pra onde que eles vão? Até que não sei quem me explicou, falou assim, não, eles vão levar as fitas para distribuir. Eu achei o máximo, porque a minha ideia de cinema era Hollywood, você entendeu? Que eu lia a respeito.
Aí eu achei tão bacana aquilo que eles estavam fazendo aquele transporte, aquela coisa, e de vez em quando passava um cara que devia ser o traficante do local, tinha um cara muito mal encarado, mas eu achava um tipo muito interessante. Aí eu falei, quem é aquele cara? Ele é o dono do pedaço aqui, ele dá a nossa segurança. Ele é a nossa segurança. Não se preocupe, ninguém vai mexer com você. E como é que era essa convivência? Olha, bandidos e vocês numa atividade econômica, cultural, do outro lado, uma atividade ilícita, né? Sim. Como é que era isso? Cada um na sua. Cada um na sua, mas tudo se encaixava, porque nós estamos falando de do Brasil. O Brasil que numa época, nós também éramos marginais, porque nós fazíamos uma coisa que a censura vinha em cima. A censura vinha atrás da gente também. Só que eu acho que a censura vinha atrás para ver as deusas. Só dando um parênteses, nós somos as últimas divas do Brasil. Antes de nós foram as vedetes. Depois de nós veio as mulheres frutas. Mulher fruta não é diva. Não menosprezo não, meu bem. Você quer aparecer, mostrar sua bunda, mostrar sua xereca, mostrar o que... Faça. Faça o que você bem entender, problema de cada um. Quer vender, vende, não quer vender, não vende. Sabe? Eu fiz a minha opção, eu não vendi. Eu fiz minha opção, trabalhei no cinema, fiz minha carreira, fiz minha vida. Mas, assim, diva mesmo, inatingível. As últimas divas do Brasil foram as atrizes da porno chanchada. Sabe? Então, assim, e quando a gente chegava ali, quando a gente entrava naquela rua, aí virávamos deusas mesmo, porque ninguém mexia, ninguém chegava perto. Um dia, um cara mexeu comigo, eu estava de costas, ele mexeu comigo. E aí, quanto é que é, né? Achou, evidentemente, que achou que eu era prostituta. Aí eu só virei para ele, quando ele me viu, que ele me reconheceu, ele pediu perdão até o último. Perdão, Nicole, não, perdão, me perdoa. Eu não sabia que era você, não sabia. Aí, imediatamente, chegava uma pessoa e falava assim, o que ele queria? Se eu falasse, ele me desrespeitou, eu acho que ia dar problema. Aí eu falei, não, babaca. Porque eu meti a mão na cara dele também, né? Falei, babaca, já tomei atitude. Então, assim, nós chegávamos lá, a Rua do Triunfo inteira, não era só eu, qualquer atriz que chegasse lá, a Rua do Triunfo inteira parava e olhava. Muitos falavam, vou botar ela no meu filme, ainda vou ter essa mulher no meu filme. Né? Outros falavam, pô, essa mulher é bacana pra caramba, trabalha gente boa. Em geral, falava-se bem da gente. Ao contrário do que era aqui fora. E nós todos tínhamos uma relação. Por exemplo, nós tínhamos o cheiro do café, por exemplo, você falou em cheiro, o cheiro do café do Soberano, do Bar Soberano, era uma coisa que impressionava. Eu não sei nem se ele tinha tanto cheiro quanto eu imaginava que tivesse. Café eu nunca tomei, mas o cheiro me embriagava. Porque meu pai, ele cultivava café no Paraná, né? Aquele cheiro me embriagava, sabe? O cheiro, aquela cor, que depois, quando eu estive na Itália, a Itália tem um tom meio amarronzado, né? Em determinadas cidades. Naquele momento tinha uma coisa de Itália lá que eu não sabia, mas assim, era uma coisa meio amarronzada, aqueles prédiozinhos que outrora tinham sido pintados, tinham sido todos coloridos, estavam desgastados também. Isso tudo eu achava muito bonito, sabe? Mas o que mais me fascinava era chegar e olhar a mesa com Oswaldo e Odi Fraga. Eu chegava ali, quando eu vi o Oswaldo e Odi, eu me emocionava. Agora, quando eu vi o Satã, que era um faz tudo e também figurante, também ator, era tudo, né? E o Bronson, o Índio, eles me assustavam. Esse dia encontrei com um tempo depois, encontrei com o Índio, contei isso para ele, ele morreu de rir. Eles me assustavam, sim, porque eu morria de medo, porque quando eu sabia que eles não eram... E eram pessoas boníssimas, boníssimas. E o pessoal da técnica, como o Zé Manir, né? O Antônio Tomé, o Tomé, que eu fiz um filme que ele dirigiu, que foi Belinda dos Orixás. Todo esse pessoal me defendia, assim, não precisava pedir para me defender. Eles faziam assim, quando a gente ia filmar fora de São Paulo, não existia segurança, né? Não existia essa profissão de segurança. Eles faziam a nossa segurança, porque às vezes existia a cidade sabia, vinha, né? Chovia de gente. E eles que nos protegiam. Era o pessoal da equipe. Era esse pessoal da equipe que era bacana. Quando entrava um rapaz novo na equipe, uma pessoa nova, fosse a idade que fosse, e começava a nos desrespeitar, eles eram mandados embora. Se eu fosse reclamar para o Galante ou para qualquer produtor, ou até mesmo para um maquinista, esse cara é um babaca. Não existia esse termo. Mas vamos dizer, esse cara não, me faltou com respeito. Sumia. Sumia.
Sumia, porque... Sumia, vamos explicar, sumia do trabalho. Da Rua do Triunfo. Não que executasse a não executava, não, de forma alguma. Mas sumia da Rua do Triunfo, não trabalhava mais. Por quê? Quem dava dinheiro para a Rua do Triunfo? Quem sustentava a Rua do Triunfo? Eram as atrizes. E tinha essa hierarquia das atrizes, lá dentro eu fui muito respeitada. E tinha essa coisa das atrizes, é claro que a gente não recebeu, que financeiramente a gente não ganhou o que a gente merecia ter ganho, mas era o preço que se pagava na época, né? Eu até ganhei muito bem porque eu recusava muito. Então eles, para me atrair, acabavam pagando um pouco melhor. Mas nós tínhamos esse amor, esse carinho, se cumprimentava todo mundo com um beijo, com um abraço, com não sei o quê, sabe? E roupas pessoais suas, vocês que levavam as roupas. Aí que tá uma dependendo coisa... da produtora, eu queria que você diferenciasse, né? Eu vou dizer pra você... Só um minuto. Quem tivesse mais dinheiro, a produção com mais recursos. Na época, a verdadeira pornochanchada, com o tempo misturou tudo, mas a verdadeira pornochanchada nunca teve dinheiro da Embrafilme. Então, as pessoas falam que a pornochanchada era de direita. Se fosse de direita, nós teríamos tido apoio da Embrafilme. Mas a pornochanchada nunca teve apoio da Embrafilme de nada. Pelo contrário, a pornochanchada, você sabe, você é pesquisadora, era financiada por... Autofinanciada. Autofinanciada. Autossustentável. Às vezes o distribuidor dava uma grana. A Rede Duque de postos aqui em São Paulo, de postos de Ipiranga, eu acho, o Duque pai, né, que a gente costuma dizer, bancava muitas pornochanchadas, até o episódio que, evidentemente, que todo mundo que lê sobre a pornochanchada sabe, o cara do caldo de cana também participava dando uma graninha. Então, tinha muita gente que participava dando uma grana para fazer a produção e depois ganhava em cima disso. E uma coisa que a gente deve ressaltar, Nicole, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na Cinelândia. Né? No Beco da Fome. No Beco da Fome. Ali também era uma indústria autossustentável. Autossustentável. Mas aí existiam as produções patrocinadas pela Embrafilme. Essas, na época, não eram pornochanchadas. Na época, fazer um filme patrocinado pela Embrafilme, você estaria, entre aspas, num patamar acima da pornochanchada. O que para mim não significa nada, porque, no fundo, eu sempre achei que mesmo os filmes patrocinados pela Embrafilme eram pornochanchadas. E o tempo me deu razão. Hoje em dia é tudo uma pornochanchada só. Eram mais bem feitos e os galãs não usavam cueca vermelha. Por que os galãs todos da pornochanchada verdadeira usavam cuecas vermelhas? Eu não sei te dizer. E meia, né? E meia. Cueca e meia. E aí, com isso tudo, a pornochanchada mostra uma época, ela guarda uma memória dos usos e costumes de uma época. A moda. A moda era aquilo que a gente usava. A moda, porque nós usávamos muito nossas roupas mesmo. Sabe? Então, a gente levava as roupas da gente. Então, assim, até mesmo em filmes do Cury, que eram patrocinados pela Embrafilme, o Cury era fascinado pela maneira que eu me vestia. A maioria dos filmes do Cury eu fiz com minhas roupas. Sabe? Então, assim, então a gente retratava aquilo que se usava nas ruas. Agora, existe agora um engano que eu acho, assim, importante falar. Nossos filmes eram assistidos pelo povão? Mentira, isso é puro preconceito. Aonde a pornochanchada é vítima de preconceito cultural. Porque mentira, que visto pelo povão. O povão só veio me conhecer quando eu fiz novela. Eu só fui reconhecida pelo porteiro do meu prédio depois que eu fiz novela. Eu só fui reconhecida pelo cara da padaria depois que eu fiz novela. Você entendeu? As propostas que eu recebia eram de ministros. Eu posso até citar o nome, mas eu não sei. De repente os herdeiros vão achar ruim. Como eu nunca tive nada com eles, então não posso falar daquilo. O Funaro, não. Quando a gente se conheceu, foi no meio da rua. Ele nem sabia quem eu era. E eu não sabia quem ele era, porque ele não era ministro ainda. Ele tinha acabado de descobrir que estava com câncer, ele estava transtornado e quase me atropelou. Sabe? Então, assim, eu não sabia quem ele era, que era dono da Troll, né? E ele não sabia quem eu era. Então, assim, foi bem diferente. Nicole, deixa eu interromper. Como a gente tem um tempo meio curto, eu quero uma segunda observação. A gente primeiro falamos da boca do lixo aqui em São Paulo, da pornochanchada. Dodi Fraga é a cara da pornochanchada. Vamos falar sobre ele. Walter Hugo Cury não é a cara da pornochanchada. Walter Hugo Cury é a cara de uma época, de um cineasta totalmente independente, que fez aquilo que estava na cabeça dele, e ele era o nosso cineasta. Ele era, eu acho que parecido com o Buñuel, mais o Jean Garret, que lembra o Buñuel. Mas ele talvez estivesse mais para Bergman, se é que dá para comparar, porque eu acho que um gênio comparar com outro gênio. Então, o Walter Hugo Cury, ele tinha uma visão
íntima, é uma visão exclusiva dos filmes que ele fazia. Não cabe dentro da Porno Chanchada e não cabe fora da Porno Chanchada, cabe nos filmes do Walter Hugo Cury. Então, só que ele participava, ele ia lá para Rua do Triunfo, porque o Galante produziu os filmes dele. E como era a convivência, a sua convivência com ele? Com o Walter Hugo Cury? Maravilhosa. Porque eu comecei, o Walter Hugo Cury imediatamente percebeu que eu era uma pessoa que não tinha cultura, mas que eu era uma mulher inteligente. E ele começou a me falar, foi ele que me apresentou o blues, jazz, foi ele que me apresentou Billie Holiday, foi ele que me apresentou Jung, né, que eu nem sabia que existia, demorei anos, até hoje não consigo entender direito, mas leio. Foi ele que me apresentou uma série de coisas mais abstratas, mais, sabe, interessantes, que eu fiquei fascinada. Ele me apresentou muitos filmes também. Filmes, Hollywood, eu já sabia muita coisa de Hollywood, dos anos 40, mas ele que explicitou tudo isso de Hollywood. Ele que me apresentou o cinema francês, até mesmo o cinema italiano. Foi o Walter Hugo Cury que me apresentou isso. Foi um tutor e eu absorvi. na sua vida, né? Um tutor, uma pessoa Foi, que pegou você como pupila e... Exatamente. Ele foi meu professor nesse sentido. Eu respeito extremamente o Walter Hugo Cury, porque sempre trabalhei com ele e nunca houve imposição, como nunca houve de nenhum diretor da Porno Chanchada. Nunca houve a imposição de cama. Se você queria sair com alguém, você saía. Se não queria, não saía. Saí, eu saí com muitos, mas saí só com quem eu quis, sabe? Então, o Walter Hugo Cury, nem comigo, nem com nenhuma outra atriz, ele era muito fino, muito requintado. Ele achava desprezível que se trocasse cama por cinema, porque o cinema dele era muito mais importante do que a cama com uma mulher. Então, ele não iria colocar uma mulher no filme dele se não fosse exatamente aquela cara que ele queria, independente de ter ido ou não com ele para a cama. Então, todos os filmes que eu fiz, o Walter Cury me colocou porque era a cara que ele queria para aquele personagem. Quando ele escrevia, ele pensava em mim. Tanto é que no último filme que eu fiz com ele, foi o Eu, ele escreveu a Lila pensando em mim. E ele falou para mim, quero ver qual personagem é o teu aqui. Eu falei, é a Lila. Era. Eu falei, é exatamente essa que eu escrevi para você. E o Odi, Nicole? O Odi era a tradução literal da Porno Chanchada. Inteligente, maldito, sagaz, irônico, apaixonado por Nietzsche. Foi ele que me apresentou Nietzsche. Então, assim, era uma coisa mais concreta, uma coisa mais porradão, você entendeu? Era punk. Só que, ao mesmo tempo, era meigo, era suave, era humano. Parodiando, demasiadamente humano. Então, quando ele falou de Nietzsche pra mim, eu falei, quem é esse cara? Me apresenta? Eu pedi pra ele me apresentar o Nietzsche. Eu não sabia quem era. Eu falei, nossa, esse cara fala umas coisas bacanas, eu queria conhecer. Aí morreu de rir, né? Claro que ali na mesa morreu de rir. Mas foi ótimo, porque eu realmente não sabia quem era o Nietzsche. Depois, anos depois, quando eu fui para a Alemanha, quando eu fui para Weimar, que eu fiquei no museu do Nietzsche, aquilo, o Odi Fraga, eu estava respirando o Odi Fraga, eu senti o cheiro do cigarro dele, sabe? Porque o Odi era acendia um cigarro no outro, né? E o Odi foi, assim, um amor que eu tive por ele. Eu acho que nós somos apaixonados sem nunca nos tocarmos, como foi o Walter Hugo Cury. Porque eu chegava na boca, eu procurava o Odi com o olho, e ele me procurava com o olhar. Ele me olhava, eu olhava ele, cumprimentava e eu seguia. Nicole, eu queria tocar agora num assunto muito interessante, as mulheres na boca do lixo. Como era a convivência entre vocês? Era muito boa. Atrizes e não atrizes, como é que era? É assim, entre as atrizes, pelo menos comigo, a convivência era muito boa, muito boa. Só me desentendi com uma pessoa. Uma única atriz, que até hoje eu prefiro não conversar com ela, porque ela falava muito mal do cinema nacional. Eu uma vez virei para ela e falei assim, bem, você está odiando fazer o filme? Ela falou, odeio esses filmes, essas coisas. Eu falei, então, bem, minha mãe está precisando de uma empregada, ela paga bem. Aí bateu, ficamos mal uma com a outra, né? Porque se ela não odiava, o que estava fazendo ali? Minha mãe pagava bem, pagava muito bem na época, sabe? Então, assim, não vejo motivos. Por que a pessoa se fere para fazer uma coisa que não gosta? Que hipocrisia é essa? Hoje ela é amargurada, é muito feia. Então... No cotidiano, como era? Não, mas no dia a dia era tudo assim, era bom. Assim, nós tínhamos amizade entre a gente. Nós tínhamos muita amizade, normalmente com as continuistas, que em geral eram mulheres, né? A gente tinha muita amizade, e com todas as meninas que participavam da produção.
Aí tinham as meninas que se vestiam melhor, que eram as secretárias de algum produtor, de alguma coisa, que elas faziam questão de mostrar na roupa que elas não eram atrizes de cinema, né? Elas tinham preconceito, é isso? Não, não sei qual que era. Eu acho que elas tinham medo, mas elas respeitavam demais a gente. Muito, 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 muito. Eram muito gracinhas. Então, não tinha... Ali dentro não tinha um embate. Porque como não tinha a história da cama, eu deito com fulano, eu faço aquele filme, como não existia isso, então deitava-se com quem você queria deitar, não com quem ia te dar ou não uma oportunidade no teu... Sabe? Teve... O Zé do Caixão falava... costuma falar nas entrevistas dele que ele transou com muita menina, mas ele pegava aquelas meninas coitadinhas da periferia. Eu sei disso. Ele fazia aqueles cursos na periferia e prometia trabalho para as meninas. Tanto é que ele nunca trabalhou com uma atriz, como a gente, uma atriz de porno chanchada. Ele nunca trabalhou com nenhuma atriz conhecida da porno chanchada. Então, se ele comeu alguém com isso, eu acho que ele ficou feliz, porque com a cara que ele tem, ele não comeria de outra forma, não é mesmo? Mas, assim, não era esse não existia essa competição. Sabe? E como todas nós éramos lindas ao natural, uma reconhecia a beleza da outra. Porque eu olhava para a Aldine Miller, linda pra caramba. Olhava para a Helena Ramos, nossa senhora, que mulher linda. E eram duas pessoas gracinhas. A Aldine muito alegre o tempo todo, muito feliz. A Helena, uma pessoa na dela, mais centrada, mais quieta, mais, sabe? Tímida. Então, a gente tinha uma relação maravilhosa. A nossa relação, quando a gente se encontrava, era muito boa. E com as meninas aspirantes à atriz, né? Também, eu não via diferença, nunca vi e nunca vi nenhuma querer dar... Existia uma briguinha ou outra, uma coisa ou outra, mas não era exatamente pelo trabalho da porno chanchada, você entendeu? Ali dentro não tinha preconceito. Tá. E os produtores, diretores, atores com as mulheres? Você diz que havia um respeito. Muito. Muito, muito mesmo. Havia grande respeito, tanto de atores que eram da Globo e acabaram filmando com a gente, quanto os atores da porno chanchada. Todos extremamente profissionais. Evidentemente que, vez ou outra, o homem falava mais alto que o ator e chegava a ficar excitado. Quando isso acontecia, em geral pediam desculpas, pediam para parar, sabe? Ia lá, tomava um banho frio, né? Isso acontecia. É claro, a gente sabia que isso acontecia, mas você percebia que a pessoa não estava com sacanagem. Aquilo era uma coisa do homem, do macho. Você entendeu? Que teve uma pessoa, que eu não vou citar o nome, porque é bastante conhecido, falando, Nicole, me perdoa, mas é que eu sempre assisti seus filmes, eu tenho, assim, uma loucura por você, me perdoa. Sabe? Aí ele, achei aquilo bacana, e saiu, e esperou mais um pouco, sabe? Então, assim, aconteciam esses imprevistos, mas dificilmente passava disso. Comigo nunca passou. Diretores e produtores, idem. Paqueravam a gente? Claro que sim. Você paquera quem está no seu meio, né? Agora, produtor não. Produtor não paquerava porque pensava, se eu tiver caso com essa fulana, ela vai me pedir mais. Né? Então, o produtor, em geral, eles eram muito feios também, né? Não interessava. Imagina quem é que ia pensar em sair com o Galante. O Galante era feio que dói. Mas só que o Galante tinha uma coisa bacana. Ele não cantava. Ele era um homem bem casado, um homem que tinha uma vida toda simples, toda assim, que você não dizia nunca que ele era um produtor de porno chanchada. Ele foi um ex-seminarista e assim ele se comportava, sabe? E mesmo outros que, vamos supor, um pouco mais bem, não tão bonitos, mas mais bem apessoados, o Massaíne, por exemplo, também não cantava, não era isso. Eles estavam interessados na gente como bilheteria. E só que nos respeitavam. Durante muitos anos eu passei Natal, Ano Novo com o Massaíne. E ele sempre me convida para ir para a casa dele. Então, assim, e o próprio Davi. O Davi era o maior garanhão. Se você desse mole, ele pegava. Mas ele era muito verdadeiro. Não vou ter nada com você. Mas comigo, eu não queria sair com o Davi porque não era a minha praia. Eu achava ele muito bonito e muito galinha. Sabe? E eu não saio com homem galinha. Porque eu não quero ser mais uma na lista. Mas eu tinha, assim, um encantamento com o Davi, como ele tinha um encantamento por mim. Mas que ele respeitava o meu limite, não. E eu respeitava o limite dele. Ele tinha a vida dele, era problema dele, você entendeu? Então, assim, a equipe técnica respeitava a gente além do normal. Vai ter cena... agora aquela cena de nudez, saía todo mundo. Ficava lá o iluminador, fazia, saía todo mundo. Quando não tinha mais ninguém. Não precisava falar, gente, saiam. Quando ficava algum, era novo. E aí você só olhava, aí sempre tinha alguém da equipe que ia lá, puxava, arrastava. Ô, filho da puta, sai daí, porra! Não vai respeitar a atriz, não? Era assim.
né? Então, mas tudo meio que na brincadeira, mas na sério. Agora, então vamos passar agora para o segundo bloco, que são os filmes, especificamente os filmes que você fez. Tá ok. Tá? O primeiro deles, Possuídas pelo Pecado, direção do Jean Garret, um brilhantíssimo... Eu reconheci que ali estava um homem que sabia fazer o que fazia, porque às vezes você faz uma coisa que você não sabe fazer. E apesar da minha ingenuidade até, ingenuidade eu digo do cinema, não conhecia muito, eu percebia que o que ele falava estava exato. Sabe, era exatamente aquilo. Então, eu aprendi muito com o Jean Garret. Ele, na época, começou a namorar a Zilda Maio. E existia, assim, um respeito pelo marido da amiga. Também isso existia, tá? Se você tinha caso com fulano, a fulana não se envolvia. Em geral, era assim. E eu era muito amiga da Zilda. Me tornei muito amiga dela nessa fase. E, Nicole, você... há boatos, inclusive confirmados por você, de que você enrolou a idade, né? Ah, sim. Você mentiu a sua idade para poder participar do filme. Menti. Quando eu contei pro Davi, ele quase me matou. Ele falou, porra, podia ser preso na época da ditadura. Eu podia ser preso como por aliciar menor. Era ditadura, Nicole. Eu falei, Davi, isso já passou, cara. Quando eu falei, já passou, isso faz anos. Mas, Nicole, você não viu em que fria que você me colocou? Eu falei, Davi, passou. Não aconteceu nada. Passou. Falei, porra, era a época da ditadura. Ele se conforma até hoje. Porque era a época da ditadura, você tinha que agir corretamente. Eu quis fazer o filme do Davi. Tinha 17 anos. Quais são as lembranças do filme, Nicole? Muito boas. Desde o primeiro dia que fui fotografada. Assim, episódios, assim, pra gente tentar remontar aquele filme. Tá. Tem um momento, uma coisa muito interessante. Você vê quando o diretor é bom, ele tem muita sorte, inclusive. Tem um momento em que eu estou no alto de uma escada e eu jogo a pintura que o Davi fez de mim, né? Na personagem que fez, né? E eu pego aquele quadro e jogo nos pés do Davi. Ou foi do Benjamin Catan, enfim. E quando eu peguei aquele quadro e joguei, o quadro caiu exatamente nos pés. E a câmera foi tão boa, o Jean Garret fazendo, foi tão boa que acompanhou o quadro. Puta, todo mundo... Porra! Porque foi um take só e, de repente, foi exato. Aquilo eu achei uma sorte. Sabe, tipo assim, goleiro tem que ter sorte, o diretor também. Quando é bom, tem sorte. Tem sorte na filmagem. O Jean Garret não teve sorte depois. Depois também convivi com a Dulcinea de Moraes, uma grande atriz de teatro, que fazia cinema por necessidades financeiras e que nunca ficou nua no cinema. E ela me deu muitos conselhos. Ela virou para mim e falou assim, você vai fazer sucesso, Nicole. Você vai fazer sucesso, você pode ter certeza. Toda menina que começou como minha filha vai fazer sucesso. E eu sabia quem ela era, porque eu conhecia ela da TV Tupi. Eu sabia quem era a Dulcinea de Moraes. Então eu ficava... Ela, sabe? Era super fã. O próprio Benjamin Catan também, sabe? O Agnaldo, que era uma pessoa maravilhosa. Então, assim, e quando... Chegava lá que eu tinha, por exemplo, vai ficar nua, vamos fazer a cena com o Davi. Foi complicado, assim, pra minha cabeça, mas foi natural, porque eu não sabia como fazer, assim... Tinha pouca experiência sexual também, tá? Não tinha muita experiência sexual, não sabia... tinha 17 anos, que experiência sexual que eu tinha? Nenhuma. E aí, tem que fazer cara de tesão. Eu falei, pô, cara de tesão... Faz uma cara, assim, que tá gozando. Eu nunca tinha gozado na minha vida até então. Como é que eu ia fazer uma cara que eu estava gozando? Eu tinha sentido alguns prazeres. Fui ter o meu primeiro gozo, foi com 19 anos. Então, eu falei, cara, como é que eu vou fazer, né? Assim, como é que é isso, né? Eu pensei, bom, tá ótimo, tá bom? Ai, que bom, né? Então tá bom, sabe? Então, assim, aí o Davi foi, junto com o Jean, vamos fazer uma cena assim, no contraluz, só a mão, sabe? E ficou uma cena dos deuses. Ficou uma cena maravilhosa. Tanto é que eu vendi os direitos autorais do livro que eu escrevi sobre o cinema nacional. Vai se transformar em filme. E o cara veio falar comigo, o diretor, o Tico Vicente, veio falar comigo por causa dessa cena com o Davi Cardoso. Eu acho uma das cenas mais lindas do cinema brasileiro de todas as épocas. Porque não tem absolutamente nada de sacanagem. Não podia ter, né? Porque a censura estava em cima e a censura cortava as partes nossas, como se cortava carne de um animal. Então podia aparecer um peito, não podia aparecer dois, aquelas coisas. E foi uma cena lindíssima, uma cena romântica, uma cena maravilhosa. E eu
estava maravilhosa nesse filme e eu estava maravilhosa nessa cena, sabe? E amei ter feito também. E minha lembrança é do Olho Azul do Jean Garret. E eu sinto muito que o Jean Garret foi tão vítima de preconceito por ter feito o cinema nacional, sabe? Eu acho assim um absurdo isso. Fica meu protesto, sabe? Porque é vítima de preconceito cultural, como a Porno Chanchada. O Jean Garret foi a maior vítima do preconceito cultural também. Olha, em seguida nós temos o Pensionato das Vigaristas. Produção do Galante, direção do Carcaça, Oswaldo de Oliveira. Tinha pavor do 1977. Carcaça. 77. Tinha pavor do Carcaça. Pavor. Carcaça vinha trabalhar, então eu era uma pessoa muito delicada, porque muito bruto. E eu era uma pessoa que na época, ainda devido à minha criação, eu era uma pessoa que falava baixo, eu era uma pessoa que respeitava os mais velhos, respeito até hoje. Respeito, mas era uma pessoa que falava baixo, uma pessoa que olhava para os outros, chamava de senhor e senhora, por respeito. E chega o Carcaça e mostra o talento. E as meninas todas que sabiam da brincadeira viraram a bunda. Aquilo me chocou. Falei, que isso, que isso? Aí ele vinha, vamos lá, putada. Eu falava assim, mas isso aqui... Puta, aquilo lá era muito engraçado. Aquilo era uma coisa muito porno chanchada. Que não era, não estava chamando você... Estava falando, putada, mas aí ele falava assim, ô bando de corno pros homens, ô viadagem, sabe? Então, assim, o Carcaça era uma figura que depois eu aprendi a gostar. Mas naquele momento ele me assustou. E como a gente tinha que gravar tudo de primeira, errasse com o Carcaça era o seguinte, o filme era em 15 dias. O prazo dele para entregar um filme pronto eram 15 dias. Acabou. Se o filme começava dia 1 até o dia 15, acabou. Então, não tinha essa coisa, vamos repetir a cena. Era na primeira. Errasse o texto, não tem problema, depois você bota a dublagem em cima. Eu errei o texto, não tem problema, filha. Tem dublagem para isso. Então, aí fiz o filme com o Carcaça e eu me assustei muito com ele, sabe? Mas depois ele abaixou a voz comigo. Você vê que ele não era... Ele era um homem fino. Porque ele percebeu que não funcionava comigo. Porque ele vinha falar comigo, eu ficava assim, começava a tremer. E acho que alguém deu algum toque. Provavelmente o Zé Manir, que era muito amigo meu. Deu algum toque para ele, não sei. Porque eu cheguei para ele que o Jean era todo doce. Então, eu estava acostumado com o Jean, que era doce para dirigir. Chegava, conversava, explicava a cena. E com Carcaça, não, era porradão, você entendeu? Eu sinto muito ele não trabalhar com ele hoje, que ia ser muito engraçado eu e ele, hoje em dia. Mas naquele momento me assustou. E depois, para mim, ele falava assim, ô putada! Menos você, Nicole, você não. Sabe? Você, quer dizer, você não, tá? Minha atriz, vamos. Sabe? Ele sacou, mas ele falava rindo também, falava com ironia, né? Debochando, mas mas já era mais gostoso, né? Aí depois a gente fez a amizade, ficou tudo muito fácil e eu trabalhei com uma das atrizes mais bonitas do cinema nacional e que abandonou totalmente, que foi a Sueli Aoki, que era uma japonesa misturada com índia, né? Era meio japonesa, meio índia. E eu conheci muito a família dela, éramos muito amigas. Fui eu que indiquei ela para o papel, que ia ser meu o papel dela. Eu falei para o Galante, coloca ela, essa menina é boa. E ela se decepcionou tanto que ela abandonou tudo. Sei como ela está, mas ela ela está muito bem hoje em dia. Muito, muito bem. Dona de casa feliz, mãe realizada, está muito bem. Ninguém reconhece mais, mas continua linda. Então, assim, eu acho que ela foi uma das atrizes mais bonitas do cinema nacional. A Sueli Aoki. Agora, em seguida, você volta a uma direção do Davi Cardoso no 19 Mulheres e um Homem, também de 77. Então, Sim. Você estreou lá em 75 com o Jean Garret e Davi Cardoso e volta de novo ao Davi em 77, 19 Mulheres e um Homem, roteiro do Odi, né? O roteiro do Odi Fraga. Foi aí que minha vida começou a mudar como ser humano, porque a convivência com o Odi ficou mais próxima. Começou aí. Só que esse filme era infinitamente inferior ao Prisioneiro do Sexo, ao Possuídas pelo Pecado, desculpa, Possuídas pelo Pecado do Jean Garret. Esse filme era a porno chanchada. O que Possuídas pelo Pecado não podia ser considerado porno chanchada. Era uma obra. É uma obra-prima. Mas o 19 Mulheres, o Davi falou, porra, não quero perder mais dinheiro. Quero ganhar dinheiro. Ganhou muito, né? E era tudo muito divertido, porque eu trabalhava com uma pessoa que eu gostava, trabalhei com um monte de atrizes que eu gostava, e conheci o Odi. E eu preferia a convivência com o Odi do que com o restante das pessoas, porque aquele cara me falava de um sujeito
que eu precisava entender, que eu fui procurar o livro dele, não vi nada, não entendi nada naquele momento. E eu queria essa convivência com o Odi Fraga. E eu tive o prazer de ter essa convivência, de, com o passar dos anos, entender o Odi Fraga, que eu não entendia. Ele, para mim, era um enigma, sabe, não tinha como compreender o Odi Fraga. Só que depois eu compreendi. E em seguida mais um da dupla Davi Cardoso e Odi, que é o Bandido Fúria do Sexo. Pois é, você sabe que até esses tempos atrás eu não sabia que eu tinha feito esse filme, eu não me lembrava, porque foi uma participação. E eu acabei me lembrando simplesmente por um detalhe, que um dia o Davi precisava ir na casa dele dar uma lição no Davizinho, porque o Davizinho não tinha feito a lição de casa, e ele precisava ir lá dar uma bronca no Davizinho. E eu estava com a namorada na época do Davi, no carro, e a gente achou muito engraçado, assim, tipo assim, porra, o cara é o maior garanhão da porno chanchada, e tá ali preocupadíssimo com o filho, que não foi bem numa tarefa, sei lá, na prova, não sei o que foi que ele falou. Não, ele não pode ir no colégio, ele tem que fazer... Como não tinha celular, ele foi até a casa dele para dar uma bronca no filho, pessoalmente. Você vê que era o lado paizão, o lado que que eu amava no Davi, porque ele era muito parecido comigo. E, Nicole, em seguida a gente vamos retomar aqui o Reformatório das Depravadas. Foi com... Direção de novo dele, do Odi Fraga. Você vê, eu tô ressaltando isso pra gente ver essas parcerias, né? Como eram coisas muito intensas. E você quase morreu nas filmagens, né? Foi. Assim, o Reformatório, a princípio eu não consegui compreender. Foi um trabalho ruim, meu trabalho estava muito ruim nesse filme, porque eu não queria mais fazer cinema, estava fazendo porque a convivência com o Odi, estava fazendo porque gostava de estar no meio, nesse meio, mas eu era enfermeira nessa fase. Trabalhava como enfermeira e era isso que eu gostava. Adorava ser enfermeira. Aí estava fazendo esse filme e a minha amizade pessoal com o Odi Fraga aumentou porque nós convivíamos, nós nos olhávamos muito, a gente se paquerou muito. Juro que eu poderia ter ido para a cama com ele. Se eu não fui, foi porque não houve uma chance, não houve uma abertura da parte dele, não houve uma abertura da minha parte, talvez. Foi um amor platônico, pelo menos da minha parte. Da parte dele, não sei. Mas foi um amor platônico, porque eu era apaixonada por ele. Coisinha franzina, pequenininho, né? Mas pelo homem, Odi Fraga, o homem, a inteligência, Odi Fraga, aquilo que ele emanava, sabe? Aquilo que ele emanava. Tinha um lado que ele ia, quando tratava-se de filme, de sexo, de tudo, ele não sentia uma coisa pela metade. Ele tinha que ir até o fundo naquelas coisas, entendeu? Então, assim, eu era apaixonada por isso no Odi. Então, quando eu fui fazer o filme, ele me tratava como um gentleman, sempre me tratou como um gentleman. É sempre, Nicole, por favor, sempre na voz baixa. E depois eu percebi que o filme tinha uma conotação muito forte contra a ditadura. Tinha uma coisa contra a ditadura, mas que você colocava ali, por exemplo, meninas dentro de um reformatório, vamos dizer assim. Na verdade, depois eu percebi que estava se representando os presos políticos. Ah, Nicole, está viajando? Não estou viajando não, porque o Odi Fraga não era burro. Você entendeu? E ele repetiu, não sei se foi nesse filme ou foi no outro, ele repetiu uma cena... A minha cena, que eu morro enforcada, tinha a ver com Rezoga, alguma coisa assim, você entendeu? Então, assim, vamos gravar a última cena, último dia de filmagem. A última cena do filme, último dia de filmagem, ok. Vou lá, coloco a corda no pescoço. Estou com a corda no pescoço. Então, gravei, filmei e ficou. Aí, Nicole, só mais um, tá faltando só um close. A última cena... toda, né? Tá faltando um close pra gente terminar. Falei, tá. Aí aquele negócio que o Zé Maniz tinha colocado em mim tava me apertando, né? O colete, né? Aí eu soltei o colete. E eu tava em cima da cadeira e eu só fiz assim, porque achei que ia fazer assim só, né? Achar que a corda tava aqui, só que a corda apertou. Conforme a corda apertou, eu tive experiência de quase morte, a tal EQM. Eu não sei se é uma experiência, eu não vou aqui ficar falando que isso foi uma experiência, não sei. Eu não sei se é uma experiência espiritual, se é uma experiência cerebral, se é sei lá o quê. Eu só sei que eu passei por uma experiência de quase morte. Eu vi aquele túnel que as pessoas falam, eu viajei, eu voei, eu perdi noção de tempo e espaço, fui voando num túnel, e cheguei próximo àquilo que as pessoas falam que é um portão. Realmente eu cheguei próximo a um portal, e aquele portal estava iluminado, e parece que tinham pessoas do outro lado. E a pessoa falou para mim, volta. E eu não queria voltar. E, de repente, eu tive que voltar. Parece que eu fui sugada para voltar. Eu acho que é uma experiência cerebral.
porque é tudo muito parecido com o que as pessoas escrevem, né? Só que foi uma experiência que eu passei, né? Então, assim, quando eu voltei, eu estava nos braços do Zé Manir, que foi quem percebeu que eu estava morrendo. Né? Que ele falou assim, que pelo tremor que eu tive, ele percebeu que eu estava morrendo e ele me segurou nos braços. E eu estava chorando, 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 e eles acharam que era de nervosismo. Eu falei, não, não não era, mas só que eu não conseguia falar que era de emoção. Por uma experiência que eu achei maravilhosa, uma experiência indescritível. Só quem passa por isso que sabe como é indescritível. E como foi uma experiência extremamente positiva, porque eu fui para um lugar muito lindo, então eu amei, que teve essa experiência que eu não morri também, claro que eu amei não ter morrido, né? Não tinha experiência com LSD, com coisa... Não é? Você chegou a ter uma experiência com drogas? Com droga? Não, menina, não. Você acredita que as pessoas não... Ficou nisso mesmo? Fiquei nisso, sabe? Porque as pessoas não acreditam, mas eu nunca nem usei maconha. Eu não sei o que é um cigarro de maconha. Eu nunca fumei porque eu tenho problema com... A única pessoa que admitia que fumasse perto de mim era meu pai e minha mãe, que fumavam, mas que eu não suportava, e o Odifraga. Agora, cigarro era uma coisa e eu achava que o cheiro da maconha era péssimo. Agora, quem quiser, faça o que bem entender da vida. Eu não tenho nada contra ninguém fazer o que quer da vida. Sabe? Eu sempre fiz o que eu quis, como é que eu posso cercear a liberdade de alguém de usar isso ou aquilo, né? Nicole, vamos então agora para Antônio Meliandi. Poxa vida. Temos uma dobradinha aí. Escola Penal de Meninas Violentadas e 2 anos depois o Damas do Prazer, 79. O Meliandi, eu já conhecia ele do filme do Cury, né? Do filme do Cury, não. Minto, que filme do Cury? Conheci ele também no filme do Cury. O filme do Cury eu fiz depois. Conhecia ele de outros filmes lá, da Boca também, já conhecia ele. Sabia que ele era considerado o melhor iluminador da pornochanchada e do cinema nacional. E uma pessoa doce, uma pessoa suave, uma pessoa que poderia ter sido um grande diretor, sabe? Mas que gostava mesmo era de iluminar, sabe? Ele era uma pessoa extremamente carinhosa e... Quando nós fizemos Escola Penal, eu também achei muito forte a Escola Penal, achei forte demais o tema. Considerei também, já na época, já estava ficando um pouquinho mais inteligente, considerei que também tinha paralelo com a ditadura, sabe? Que falava-se um pouco do que era a ditadura, porque não se podia falar ainda, mas falava usando as mulheres. E na época, estava moda de fazer filme de mulheres violentadas na prisão, na cadeia, não sei aonde, no colégio interno, sei lá. Estava nessa fase devido aos filmes que vinham do exterior, né? Subgênero, né? Era um subgênero. É o Women in Prison. Isso. Isso, exatamente. Muitos filmes foram feitos nessa linha, né? Exatamente. E esse filme começou até com aquela atriz que fez esse Women in Prison, começou com aquela atriz que fez O Exorcista. Foi o primeiro filme de Women in Prison, foi com a... Como era o nome dela? A protagonista? Linda Blair? Linda Blair. Tem o Love Camp No. 9, tem um monte de... Tem, mas a Linda Blair fez um filme. Assim. Não sei se foi o primeiro, tá? Agora, não vou afirmar agora que se foi o primeiro, mas ela fez um filme. E isso tudo veio para o Brasil e aqui a gente abrasileirou o negócio e aproveitou para dar uns toques na ditadura. Porque ninguém na pornochanchada era burro, assim. As atrizes, a maioria era bem burrinha, né? Me incluo nisso. Estou me incluindo. Mas esperteza é uma coisa, burrice é outra. Falta de cultura, vamos dizer assim. Os homens, os cineastas, não. Os cineastas não eram burros, eles eram pessoas atuantes, pessoas participantes que sabiam o que estava acontecendo no Brasil. Então, assim, teve a Escola Penal, em seguida, aí eu comecei mesmo a trabalhar como... Estava com um cargo maravilhoso de enfermeira, já estava sendo enfermeira-chefe, que na época não existia a faculdade, se existia também não se usava, a faculdade de enfermagem, e eu estava fazendo meu curso de serviço social. Eu já estava na faculdade, eu estava fazendo serviço social, e aí eu desisti de tudo, parei, e aí o Meliandi foi atrás de mim para fazer Damas do Prazer. Eu gostei muito do roteiro, e eu sempre quis fazer uma prostituta. Porque eu quero fazer um papel de prostituta, quero fazer um papel de prostituta. Fui fazer papel de prostituta pobre. Nunca mais aceitei papel de prostituta pobre. Porque eu não sei por que Cargas d'Água, que sempre se filmou em julho, quando você tinha que fazer cena de frio. Então, assim, fiz a prostituta pobre com vestidinho. Eu fiz o vestido para fazer. Eu mandei confeccionar o vestido azul que eu uso no filme. Fui eu que mandei confeccionar daquele jeito, eu que bolei aquele vestido. E aí, meu amor, passei mal, fiquei doente, porque a gente filmava à noite, na rua, com aquele vestidinho. Aquilo foi péssimo. Quando o Cláudio Cunha tem uma cena comigo, que ele bate em mim, que eu caio lá em cima
no chão, estava tudo molhado, estava chovendo. Aí eu falei, gente, eu não nasci para sofrer, eu não quero mais fazer papel de prostituta pobre, não. Não quero, nunca mais aceitei. Fui aceitar posteriormente papel de prostituta rica, de pobre nunca mais aceitei. Porque falei, não, essa vida não me serve. Agora, eu queria que você comentasse rapidamente 2 filmes um tanto menores, que é O Gênio do Sexo, do Paulo Figueiredo. Você foi assistente de produção. Foi uma tragédia, loucura, né? como assistente de produção. E Belinda dos Orixás na Praia dos Desejos, É. 79, do Antônio Tomé. Em que aí você sofreu um acidente de carro, inclusive. Comenta brevemente, porque eu quero que a gente depois aprofunde no Cury e no Ariela. Tá. Foi o Gênio do Sexo, era uma tentativa do Paulo Figueiredo de mostrar que ele era um bom diretor. E ele é um bom diretor, boa pessoa, maravilhoso. Eu amo ele até hoje de paixão. E ele resolveu fazer uma coisa psicodélica, mas não saiu como ele queria, porque tinha várias intervenções que tinha que botar cena de sexo, não saiu exatamente como ele queria, então não teve muita expressão. Mas eu amei ter feito também. E Belinda dos Orixás, a ideia era fazer um filme bem na moda da época, que era falando sobre orixás, tudo isso, mas também não foi... Infelizmente se perdeu um pouco. Se perdeu por falta de estrutura de produção, porque era o Cassiano Esteves que produzia, ele não era da Boca e tinha que ter um pouco mais de estrutura financeira na produção. E aí se perdeu, mas eu também gostei de ter feito. E aí, eis que aparece Cury. O Prisioneiro do Sexo, 1979. Inclusive o nome Berenice. Que eu e ele, que juntos nós escolhemos esse nome. Que posteriormente foi usado em outros filmes do Cury para designar a filha do Marcelo. Sim. E depois em outros papéis também, mas sobretudo a filha do Marcelo. Eu estava lendo um livro que tinha um conto chamado Berenice, As Mãos de Berenice. E eu estava apaixonada por esse conto. E, bom, enfim, mas só voltando no Walter Hugo Cury. Um dia me aparece em casa, eu tinha desistido de tudo, estava fazendo minha faculdade brilhantemente, serviço social. Me aparece em casa Toninho Meliandi e Walter Hugo Cury. E eu estranhei, como que eles apareceram na minha casa? Eu morava na época ali no bairro de São Judas, no Jabaquara, né? Falei, que é isso, né? Você tinha pensado em abandonar de vez? Não, já tinha abandonado. Tinha abandonado. Né? De vez, nem pensava mais a respeito, sabe? Não estava nem aí, mas daí eu estava gostando de ser enfermeira, né? E sabia que eu ia ser assistente social, eu estava gostando também. Aí aparece Toninho Meliante, Toninho eu conhecia, mas aquele homem com aquele cabelo cinza eu não conhecia. Mas imediatamente eu me simpatizei. Ele chegou, conversou com meu pai, muito esperto, porque o homem é muito inteligente, e sabendo tudo sobre Gestalt, Jung, e não sei o que. Ele conversou com meu pai, e foi conversar com meu pai, e ele simplesmente conversou com meu pai a noite toda. Meu pai era um homem sem cultura, mas era um homem muito sábio. E ele aproveitou muito do meu pai, porque ele se encantou com meu pai, ele era fã do meu pai. Porque o meu pai teve várias tragédias na vida pessoal que encantaram o Cury. E teve um romance do meu pai, antes de casar com a minha mãe, que a noiva morreu no dia do casamento, e foi enterrada na hora do casamento, foi envenenada. E ele achou a vida do meu pai muito trágica e muito interessante. E ele simplesmente me esqueceu. Mas eu achei maravilhoso, que eu gostava, adorava ouvir as histórias do meu pai. E meu pai se encantou com aquele homem, muito educado, muito gentil, ficou sabendo quem ele era. Sabe, ele se apresentou, se identificou como diretor, não sei o quê, sabendo por que ele estava ali, que estava ali para me convidar para fazer um filme. E os dois ficaram conversando, foram até, acho que quase meia-noite, 1h da manhã. Sabe, então, o que eu achei maravilhoso, que foi o encontro de duas pessoas com inteligência acima do normal, que meu pai tinha uma inteligência acima do normal, mas meu pai não tinha estudo, e nem cultura. E uma pessoa com uma inteligência totalmente aproveitada, acima do normal, culto e estudado. E aquelas duas pessoas, um reconheceu no outro a magnitude um do outro. Se respeitaram. Se respeitaram e conseguiram ter uma conversa brilhante, que o Cury, até um pouco antes de morrer, ele falava sobre isso, o pai da Nicole é uma pessoa brilhante. Sabe, consegui, meu pai, assim, um homem que fez até o 4º ano primário. Né? Então, assim, você vê que mas só que era um homem com QI acima do normal, que na época a gente não sabia. E era um homem extremamente inteligente, um homem extremamente bondoso, compreendia o mundo como muitos junguianos não compreendem. E aí, depois dessa, você aceitou o convite? Não, mesmo assim eu não aceitei, eu não falei. Depois que fui conversar com o Cury, marcamos para outro dia, vamos no filme do Cury, eu fiz a primeira Berenice. E ele pediu a ajuda minha para escolher o nome da personagem. Aí eu falei assim, aí fizemos uma relação e o Berenice agradou tanto ele quanto a mim. E aí ficou Berenice. Em seguida, Convite ao Prazer. Em seguida, Convite ao Prazer. Que também eu falei, eu não queria dinheiro do meu pai para pagar minha faculdade, eu fiz Convite ao Prazer pelo dinheiro. Odiei ter feito.
É besteira, né? Amei a convivência com o Cury, como amei a convivência com as atrizes, as outras atrizes também. Com a Sandra Brea, tudo. Gostei muito da Sandra Brea, me dava muito bem com ela. Então, amei a convivência, só que eu falei pro Cury, esse filme tem muita sacanagem. Eu não compreendia que tudo aquilo era uma ironia, era jogar na cara das pessoas o que elas são, sabe? Eu falava, esses dois caras são dois viados, né? Ele falou assim, mas eles não assumem, né? Você vê que eles têm ódio de mulher. E ele me ensinou, quem tem ódio de mulher é porque não assume a sua opção sexual, tanto como hétero quanto como homossexual. Eu aprendi isso nesse momento. É isso que ninguém percebe no filme. Ninguém percebe, pois é. As críticas são sempre no sentido de ser uma misoginia e ponto final. Não, mas as pessoas não compreendem. É uma burrice. As pessoas não entendem isso. As pessoas não compreendem que ali estavam pessoas usando as mulheres porque simplesmente não se encontravam sexualmente. E se mostrando um para o outro. Se mostrando um para o outro. O desempenho de um para o outro. Eram pessoas, homens altamente degenerados e internamente não era só sexualmente. Homens insatisfeitos, infelizes, né? Que talvez se assumisse uma opção sexual séria. Eu não estou dizendo só a opção homossexual. Mas também a opção homossexual, talvez eles fossem ser mais felizes e não teriam tantos, não machucaria tanta gente. Nicole, em 81 temos Eros, o Deus do Amor, também do Cury, que é um desfile de mulheres lindas e um filme belíssimo do Cury, um dos melhores dele. Comenta um pouco sobre o filme. Havia uma necessidade em 88 que se tivesse mais sexo nos filmes. 81. 88, não, 81. 81. Ok. Tanto filme que eu fiz também, meu bem. Não queira que eu saiba a data certa. Eu fiz o... foi 81. Se bem que eu filmei Ariela antes, tá? Isso, eu quero retomar Ariela especificamente. Você quer colocar um bloquinho lá o bloquinho do Walter Cucuy. Havia uma necessidade cada vez maior, após mesmo Ariela, né? Após mesmo a partir dos anos 80, havia uma necessidade muito maior de exposição sexual. Tudo estava permitido, a nudez frontal, tudo estava permitido. E havia essa necessidade e os exibidores queriam muito, muito mais. E havia a lei que você tinha que colocar uma porcentagem maior de filmes nacionais nos cinemas. E havia um público louco por isso. O filme ia para o Cine Marabá, que tinha 900 lugares, a 1000 lugares, e ficava 4 meses. Entendeu? Então, assim, o Cury também foi pego por isso, por essa coisa dessa necessidade de botar mulher nua e cenas cada vez mais fortes. Só que o Cury conseguiu unir as duas coisas. Então a gente faz um filme com mulher nua, a gente faz um filme só que ele vai ter conteúdo. Sabe? Foi uma exposição de mulheres, só de mulheres belíssimas, atrizes consagradas, né? E cenas chocantes de sexo. E, assim, era o jeito, Walter Hugo Cury, de adaptar um trabalho de qualidade para um público que precisava de muito sexo. Mas hipócrita. Como é que vocês filmavam, Nicole? Porque a câmera era subjetiva. O Marcelo, era como se o Marcelo estivesse vendo vocês. O Marcelo, o protagonista, o personagem. Sim. Como é que vocês o Walter atrás, como é que era? O Roberto Maia estava presente, que ele fazia a parte do Marcelo, que era o alter ego do Walter Hugo Cury. Roberto Maia sempre presente nas filmagens. Falando aonde que o Roberto Maia, atrás da câmera, então o Roberto Maia estava atrás da câmera, extremamente profissional, sabe? Interpretando, para que a gente tivesse todo esse lance interpretando, sabe? E também a capacidade de cada atriz de fazer a sua parte, né? Só tinham atrizes boas. Eu estou dentro dessa qualidade de atriz boa porque eu fiz uma cena memorável, que eu sei que eu fiz, porque eu faço 2 personagens, sabe? E eu fiz uma cena em que eu filmei muito pouquinho, como o Hippie, que era uma cena de sexo, muito violento. E eu falei pro Walter, eu tô de saco cheio, não quero filmar mais, acabou. Fui embora. Eu já estava assim, não queria mais, né? Mas não era para estrelismo, não, mas que realmente eu não queria mais, eu não queria fazer o filme. Eu estava abandonando a carreira todo dia e não me deixava abandonar, né? No fundo eu estava me enganando, né? Mas assim, só que o Cury transformou esta cena numa cena imensa, a cena não para mais. E eu filmei nem metade daquilo que vai que foi para as telas. Porque ele soube esticar, ele soube usar, ele soube... E aí eu já também estava com muito mais prática de sexo, né?
e eu soube utilizar as minhas caras e toda a sensualidade da Nicole Puzzi. Eu soube usar isso daí. Usei, fiz da minha maneira e ficou brilhante, ficou muito boa. E tem gente que enlouquece com essa cena até hoje. Nicole, o personagem pelo qual provavelmente você vai ser mais lembrada futuramente você já sabe qual que eu vou citar, Ariela. Ariela. Fala sobre a Ariela. Pois é, em primeiro lugar, vítima de preconceito cultural e sexual, Cassandra Rios. Cassandra Rios foi a maior vítima de preconceito. Ela sofre a homofobia até hoje, até mesmo dos homossexuais que devem a ela uma boa parcela de liberação sexual. A Cassandra Rios, ela foi a pioneira em escrever sobre o homossexualismo. Sabe? Então, hoje em dia, eu não admito que uma homossexual não saiba quem foi Cassandra Rios. Essa mulher sofreu, foi para o doicode, essa mulher foi presa várias vezes, humilhada, tudo, e as pessoas simplesmente abafaram ela. Ela era o nosso Nelson Rodrigues de Saia, mas como ela não era homem, e ela foi atrevida em falar sobre lesbianismo, numa época em que lesbianismo era uma coisa nojenta, para as pessoas daquela época era nojento, né? E era mulher, assim, ela era uma mulher, como é que ela podia falar em lesbianismo? Como que ela ia afrontar o homem dessa maneira? Então, jogaram a Cassandra Rios para o limbo. Jogaram ela, sabe? Enterraram a Cassandra Rios. Eu acho um absurdo, porque a Ariela é a Cassandra Rios. O livro chamava A Paranoica. Eu escrevi um post sobre isso, que tá no meu blog. O livro chamava A Paranoica. E quando o John Herbert veio atrás de mim, aí que eu disse não mesmo, que eu não queria fazer o filme, nem não queria fazer o filme. Aí veio a Cassandra. E aí chegou uma pessoa gentil, educada, uma pessoa com a namorada dela assumida do lado. E eu achei aquilo bonito. Falei, puta, a mulher é corajosa. Foi conversar com você. Foi conversar comigo. Ela falou, Nicole, quando eu escrevi esse filme, eu sempre tive na mente uma moça, uma menina. E depois, quando eu vi o seu primeiro filme, não sei qual filme meu que ela viu, ela falou, nossa, eu encontrei a Ariela. Ela falou, então, assim, eu não posso pensar em outra pessoa, porque eu idealizei você antes de te conhecer. Ela escreveu o livro não sei quanto tempo atrás, eu falei, eu idealizei você. Sabe? Então, assim, isso, pra mim, assim, eu fui falei, eu vou fazer, porque também o Galante aumentou meu cachê bastante, sabe? E aí eu fiz o filme com ela e gostei muito de ter feito, não me arrependo. Eu ia me casar nessa época. A produção é do Galante ou do Pedro Carlos Rovai? Desculpa, eu já confundi todo. O Pedro Rovai. Tá. O Pedro Rovai aumentou meu cachê e quase que não me pagou depois, tá? O Pedro Rovai era um safado, adoro ele. Mas era canalha, né? Fazer o quê? Naquela época ser canalha era bacana, né? Mas não era canalha de ser filho da puta, assim, entendeu? Era canalhada, era aquela coisa, era fazer parte da marginália. E um dia eu fui receber lá no escritório dele no Rio de Janeiro e fiquei lá, ele me fez esperar horas. Eu falei assim, bom, você vai me fazer esperar horas? Fala pra ele que se ele me fizer esperar horas, eu não sei onde, eu vou quebrar toda essa merda aqui, até receber. Mas ele deu muita risada de tudo isso, nós demos muita risada de tudo isso, e isso fazia parte, né? E eu aceitei pelo dinheiro, porque eu também era mais uma maneira de não depender do meu pai, para nada, entendi. Né? E não estava dependendo mais nessa época, porque eu já tinha guardado todo o meu dinheiro. E como foi lidar com esse estouro? Pois eu estava marcada para... Pois foi uma loucura, porque eu estava marcada para ir para me casar e morar na Inglaterra, numa cidade chamada Northampton, ao norte de Londres, né? Aí ele era um mecânico de Fórmula 1, que eu conheci na corrida de Fórmula 1, me apaixonei por ele, ele era mecânico. E estava disposta mesmo a me casar, pela primeira vez na minha vida. Mas tinha uma coisa dentro de mim de abandonar o Brasil ou de morar numa cidade que escurecia muito cedo. E ele esqueceu de falar a parte que durante o verão o sol ia até quase meia-noite, né? Se ele tivesse falado dessa parte, talvez, né, contrabalançasse. E eu falava, não dá pra gente morar no outro, mais para baixo, então, não sei o quê, né? E aí, quando de repente foi lançado a Ariela. De repente eu me vi no programa da Hebe falando sobre a Ariela. Fiz amizade com a Hebe, que era uma pessoa que eu era super fã. Uma pessoa que me recebia na casa dela. Não fiquei deslumbrada, eu fiquei muito feliz, sabe? Aí eu tava aquela coisa acontecendo, era a Ariela, saía na rua, era reconhecida na rua por causa de Ariela. E aí, de repente, começou a surgir um convite, outro convite, outro convite. De repente, meu cachê estourou, explodiu.
E eu falei, quer saber, eu não vou me casar. Eu sempre me vesti, eu nunca me vesti de noiva quando eu era criança. Minhas irmãs sempre se vestiram de noiva. Brincando, né? Se vestiam de noiva. Eu me vestia de freira, porque freira não casava. Falei, quer saber, não vou me casar. Eu até pensava que eu ia ser freira também. Falei, quer saber, não vou me casar, não quero me casar. Eu vou continuar nisso. Continuei e não me arrependo. Sabe? Nunca mais vi o Alan, que era esse meu namorado inglês, né? E continuei, e daí veio um filme atrás do outro, um filme atrás do outro, e aí veio a gravidez, e aí veio a televisão. Tá. Nicole, aproveitando essa... Pois é. E de novo, direção do John Herbert. Pois é, mas o Tessa Gata foi produzido pelo Enzo Baroni. Eu não sei onde houve o erro em Tessa Gata, que não teve a mesma repercussão de Ariela. Fez sucesso? Fez, mas eu achei assim que o Enzo ele tem uma ideia publicitária, ele é um grande publicitário e ele fez uma produção talvez elite, você entendeu? Não sei, porque ficou uma coisa assim, não achei muito interessante a finalização. John Herbert era um grande diretor, mas ele foi brilhante em Ariela. Em Tessa Gata, eu acho que mesmo o cartaz, que é genial o cartaz maravilhoso, só que ele é genial para uma, vamos dizer, a partir do cartaz. Ele é genial para ganhar prêmio como o melhor cartaz, o cartaz mais bonito. Ele é uma obra de arte, o cartaz de Ariela, mas ele não vende filme nacional, sabe? Então não era hora de fazer obra de arte. Vamos vender o cinema nacional, botasse a Nicole Puzzi ali, botasse a Nicole Puzzi e a Patrícia Scalvi ali, quase se dando um beijo, botasse que isso aí ia vender. Quem vendia os filmes éramos nós, não era a obra de arte do cartaz. Você entendeu? Então, assim, essa obra de arte do cartaz, que é belíssimo, mas acontece que não vendeu. Acho que começou um pouco por aí, um pouco pelo... assim, elitizou demais a produção, mas não significa que pagou melhor, você entendeu? Ganhamos o mesmo que ganhamos em outros filmes. Eu já ganhei uma coisa correspondente ao meu nome na época. E acho que errou. Houve um erro, por isso que não teve a repercussão. Mas foi sucesso também. E é uma curiosidade, porque há um filme que foi feito antes de Arielle, lançado depois, que é o Volúpio ao Prazer. Então... Do Rubens Eleutério, em que você contracenou com o Odi Fraga. Foi. Como é que foi atuar com ele no set de filmagem? Não, foi tudo era natural, tudo normal. Mas o Volúpio ao Prazer foi um filme também que tinha uma pretensão, mas ele não alcançou essa pretensão, né? Ele era um filme pretensioso, um filme que tivemos, assim, dificuldades em filmar, foi numa praia, creio que Ilhabela, e que, como não havia segurança, a gente tinha que parar toda hora, porque os meninos despencavam de cima do coisa, o menino teve que sair... Os meninos iam assistir a filmagem, independente de ter mulher nua ou não. E eles subiam lá nos coqueiros e despencavam. E teve um que foi parar no pronto-socorro, assim, entendeu? Então, poxa, tinha essas complicações, mas assim, não foi um grande filme, não. Foi um filme bacana. O rapaz que trabalhava comigo, o ator, se tornou padre e hoje é um padre. É muito, muito dentro daquilo que ele sempre quis. Ele se descobriu como padre. Nicole, você fez uma ponta no Retrato Falado de uma Mulher Sem Pudor, direção do Jair Correia. Fala um pouco sobre o papel. A protagonista era a Monique Lafon, uma fofa, uma atriz maravilhosa, lindíssima, e continua linda hoje em dia, mas também não é chamada pela televisão, porque eu acredito que é porque ficou marcada como atriz de cinema nacional de porno chanchada, porque eu não entendo, né? E você contracena com o Pereio. Contraceno com o Pereio, contraceno com o Jonas Bloch. Pois é, o Jair Correia não era muito de porno chanchada. Então ele fez um bom filme. Foi um bom filme. Eu não assisti inteiro, não vi algumas cópias, deu para ver que era bom. E aí me chamaram para fazer papel de prostituta. Eu falei, é pobre ou é rica? É rica. Não, prostituta rica eu faço. Né? Porque prostituta pobre... Já tinha aquela experiência. Já tinha jurado que eu não ia fazer. Aí eu fiz... Foi muito gostoso e aí eu fiz com o Pereio, eu tive o prazer de conhecer o Pereio, que é louco, completamente louco, mas é maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Olha, e Filhos e Amantes, que é um filme muito bonito, muito tocante. Direção do Francisco Ramalho e montagem do Mauro Alice. E assistente de direção Jaime Monjardim. Jaime Monjardim, o mesmo da Globo. E eu era muito amiga do Jaime.
E o Jaime, um dia eu passei muito mal. E eu estava com febre, não tinha como sair do local de filmagem, em Itatiaia. E o Jaime passou uma noite inteira abraçado a mim, porque eu sentia frio terrível e nada passava frio. Eu tomei um comprimido e não passava. E a gente tinha que esperar até de manhã, porque sabe aquelas coisas que você está isolado? E eu considero muito o Jaime por causa disso. Nunca mais trabalhamos juntos, nunca mais ele também conversou comigo, nem mesmo quando eu cheguei perto dele. Foda-se. E aí, ele foi uma criança na época maravilhosa comigo. Essa é a minha primeira recordação, é de como uma pessoa me tratou tão bem, me acolheu, dormiu comigo e simplesmente dormiu para me aquecer. Sabe o que é uma pessoa te aquecer para você, porque sabe que você está doente, e foi maravilhoso. E foi muito bom ter contracenado com a Denise Dumont, com o André de Biasi, que era um fofo. A gente namorou um pouquinho, eu, o André, sabe? A gente tem uma namoradinha, assim, né? Nada assim. E era muito gostoso filmar lá naquele local, foi muito bom. Itatiaia, né? Itatiaia. No estado do Rio. Isso. Nicole, o Bom Burguês, aí já é uma experiência um tanto ligada ao cinema novo, por conta do Oswaldo Caldeiro, o diretor. Você sentiu algum tipo de diferença? O Caldeiro é ligado ao cinema novo, né? Como é que você sentiu algum tipo de diferença? Não senti, porque eu fui lá para ficar pelada mesmo, então qual a diferença? Seu primeiro trabalho no Rio de Janeiro. Primeiro trabalho no Rio de Janeiro. Qual a diferença? Fui lá para fazer meu papel, que era fazer outra prostituta. Pobre ou rica? Rica, então eu faço. Né? E para mim, assim, eu não assisti o filme, portanto eu não posso falar sobre o filme. Deve ser um excelente filme pela qualidade da produção e pela qualidade do diretor, da direção e dos atores. Gabriela, né? Idem. Gabriela Barreto, novamente uma prostituta. Não, eu fiz Malvina. Fiz a Malvina, Gabriela. Gabriela, o prazer foi trabalhar com o Marcelo Mastroianni e a Sônia Braga. Mas, assim, descobri que estava grávida, e o Marcelo Mastroianni, quando soube, toda a equipe italiana, quando soube que eu estava grávida, eles se transformaram. Até então era uma equipe, depois que eu compreendi o italiano, que são pessoas frias, meio distantes a princípio, né? E eles se transformaram quando souberam que eu estava grávida. Eu jantava com eles, almoçava com eles, porque eles não se misturavam, né? E, de repente, eles se tornaram todos amorosos comigo, e isso foi muito bom. E uma experiência totalmente diferente, que é As Sete Vampiras, do Ivan Cardoso, em 86. Já na linha do terrir, né? Foi maravilhoso. Tem duas pessoas que eu devo desculpas na minha vida. Um é o Paulo Thiago, do Bom Burguês. Eu não estava bem nessa época. E eu não fui correta com o Paulo Thiago em relação ao horário, já cumpri coisas, tudo. Mas, assim, eu dei muita dor de cabeça para o Paulo Thiago. Então, é uma pessoa que eu gosto muito, devo desculpa, porque eu não fui profissional com ele. E eu não admito que eu não fui profissional com ele. Outra pessoa é o Ivan Cardoso, que me deu esse presente, e eu acho que eu nunca fui muito grata, suficiente para o Ivan Cardoso. Porque a gente acabou tendo umas rusguinhas bobas, que eu sei que ele nem lembra mais. Mas é que foi um prazer ter trabalhado com o Ivan Cardoso. E eu nunca tive mais a oportunidade de falar isso para ele. Falar, Ivan, eu amei ter trabalhado com você. E eu fiz um papel em que eu virava monstro. Sabe, virava monstro. E eu não fiquei nua. Só teve um momento que aparecem meus seios, com um lençol transparente assim por cima. E só. E foi um trabalho que eu gostei muito de ter feito. O Anjo do Arrabalde, do saudoso Carlos Reichenbach. Você fez uma ponta. Fiz uma ponta, porque eu pedi pro Carlão. Falei, Carlão, a gente trabalhou juntos tanto tempo, de outra maneira, e eu assisti filme Demência, e eu sou apaixonada. Um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, um dos filmes que eu mais amo. Depois do filme Demência, de filme nacional, eu gosto dos Dois Coelhos, sabe? Entre outros, né, que eu não vou lembrar de todos aqui. Mas o filme Demência, eu fiquei muito apaixonada por esse filme. Eu falei, porra, é o Carlão que dirigiu, não acredito, é o Carlão, sabe? E que eu acho que tem a ver com o Quentin Tarantino, né? E aí eu virei para o Carlão e falei, Carlão, eu quero fazer um filme com você, eu não posso não ter seu nome como diretor. Ele falou, Nicole, o elenco está fechado. Eu falei, porra, ele falou, mas eu tenho uma participaçãozinha muito pequena, você aceita? Eu falei, com você qualquer coisa. E amei ter feito também. E finalizando, novamente, Walter Hugo Cury, agora numa externa. Né? Ele geralmente filmava em ambientes fechados, e agora naquela imensidão de mar e areia. Né? Tarcísio Meira, você e Monique Lafon. O trisal
que comanda o filme? Você sabe que foi uma surpresa para mim. Porque, primeiro, nesse filme que eu escolhi o personagem, e que era o mesmo personagem que ele havia escrito para mim, que o Walter Hugo Cury tinha escrito para mim. E depois foi meu último filme com o Cury, né? E foi, assim, o ambiente mais agradável do mundo. Com uma pessoa maravilhosa, que é o Tarcísio Meira, que o Tarcísio era extremamente profissional. Ele nunca excedeu, nunca passou do limite. Foi um gentleman trabalhando com a gente, gentleman mesmo. E a gente brincava muito com ele, eu, Monique Lafon, até para descontrair por causa das nossas cenas. Eu tenho uma cena que eu amo, uma cena memorável, em que o Walter Hugo Cury me coloca assim, com a cabeça encostada no quarto, a cabeça encostada no colo do Tarcísio. E foi assim, foi muito gostoso, foi muito bom ter feito esse filme, sabe? E eu me recordo bem de uma passagem engraçada, em que eu tinha um namorado que nunca nós tínhamos... Eu só namorava. Eu era uma mulher difícil, não era assim. Quando eu queria, eu saía na hora. Mas se eu não queria uma coisa um pouquinho mais séria, eu demorava um pouquinho. Se eu tivesse em dúvida, não saía. E fazia quase um mês que eu estava paquerando esse cara. Eu tinha uma dúvida, eu não sabia qual era. E aí esse cara foi assistir a filmagem. E aí, nós estávamos no mesmo hotel, todo mundo vendo todo mundo, aí eu entrei no quarto do cara. Aí, quando eu olho para trás, eu vejo o Tarcísio e o Walter Hugo Cury olhando assim para mim. Tipo, assim, pô, né? Fica fiscalizando a gente, né? Só que quando eu cheguei dentro do quarto com esse cara, eu fiquei olhando para ele, e aí ele me falou uma coisa que não me agradou, que eu achei... peguei o que eu não gostava desse cara. Peguei e falei assim, tchau. O cara tinha ido para lá para a gente ter nossa primeira noite. Eu falei, tchau. Tava tirando minha roupa, falei, tchau, acabou. Eu não quero mais você. Como? Eu falei, eu não quero, não gostei do que você falou. Eu não quero. Eu sempre fui uma pessoa assim. Levantei de cama de muitos homens. Falei, não, cara, chega, não quero. Mas não é uma questão de sexo, não. O cara pode ser... Se um cara falhasse ou não falhasse, a maioria falhou comigo, tá? Porque eles me endeusavam tanto que chegava perto, acabou, né? Então, assim... Só que com esse cara foi uma coisa que ele falou que eu achei muita cretinice. E aí, 5 minutos depois, eu saio do quarto do cara. Aí, quando eu tô saindo do quarto do cara, eu vejo o Cury e o Tarcísio e falei assim... E eles começaram a rir. E aí a gente começou a rir. E no dia seguinte, o cara teve a belíssima ideia de ir para o mar na frente da nossa filmagem. Aí toda hora tinha alguém, o namorado da Nicole vai se matar porque ela não deu para ele, né? Então foi isso era um ambiente engraçado da Porno Chanchada. Ninguém perdia um momento de tirar sarro um do outro, mas sempre com muita graça. Então, assim... Foi um fecho com chave de ouro até o momento, e a gente vai retomar isso daqui a pouquinho, dos seus planos para o cinema. Foi. E depois disso você já vai de cabeça para a televisão, que você já tinha trabalhado antes. Teatro. Eu vou citar algumas novelas, mas eu gostaria de depois vou te fazer uma pergunta sobre isso. 15 novelas, desde a estreia em Um Machão na televisão. Mas me diga uma coisa, fala um pouco sobre a diferença do ambiente na boca do lixo e o ambiente na televisão. Eu fiz Do Cinema à Guerra, foi a primeira novela que eu fiz, com a Dercy Gonçalves. Eu não estava preparada para Dercy. Depois a gente se tornou muito, muito amigas. Eu não estava preparada para Dercy, nem para o Henrique Martins, e nem preparada para o ambiente televisivo. Que era muito mais cretino, a Dercy, tirando. Eu não estava preparada para Dercy, que ela era muito falar. Hoje em dia eu acho que eu copio bastante o estilo Dercy Gonçalves. Porque agressiva. E ela era uma mulher que eu me apaixonei por ela durante as gravações, mas no início não. No início eu levei um choque. E o ambiente era outro. Eu era uma estrela do cinema. Então eu me comportava como uma estrela do cinema. Só que no cinema a gente era muito simples. E na televisão, não. Na televisão, assim, de repente eu fiquei envolvida em tanta fofoca, tinha tanta gente paga para fazer fofoca a meu respeito, que um dia que eu fui trocar uma roupa e sem querer rasguei um tiquinho assim na roupa que eu fui tirar, no dia seguinte estava na fofoca lá que eu tinha rasgado uma roupa. E aquilo não estava preparada para esse tipo de coisa mesquinha, pequena que tinha na televisão naquele momento, né? E aí, assim, uma decepção com um amigo meu, que um dia peguei ele falando com o diretor de divulgação. Ele era um maquiador, já faleceu, também não vou citar o nome, maquiador falando com o departamento de divulgação mal de mim. Era meu melhor amigo, esse maquiador.
E ele lá contando eu não sabia como acontecia tanta fofoca a meu respeito, e eu descobri que era exatamente um cara que eu pagava, que eu dava carona, que eu pagava lanche para ele. Ele ia lá e falava mal de mim pro departamento de divulgação, e o departamento aceitava. Quer dizer, eu não estava preparado para tudo isso. Isso foi um choque terrível, isso foi horrível. Depois fiz Os Imigrantes, fui muito perseguida pela Marlene Barbosa, ex-mulher do Benedito Rui Barbosa, porque cismou que eu queria ter um filho com o Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa, para mim, é um dos homens mais inteligentes do Brasil, um dramaturgo extremamente inteligente. Só que eu nunca iria para a cama com ele, porque ele é muito feio. Então, quanto mais ter um filho, como é que você vai ter um filho com um homem que você não iria para a cama? Então, assim, fui muito perseguida, não só ali, fui perseguida durante muito tempo pela Marlene, a ex-mulher dele, que acabou separando. E, inclusive, um dia, na frente do Mário Lúcio Vaz, ela falou, Nicole queria ter um filho do Benedito. Eu falei, não. Ela falou, você queria ter um filho, eu queria ver se ele nascesse com a cara do Benedito e a sua inteligência. Eu falei, ia ser um menino feio, mas muito feliz. Pô, que inteligência. Ela me conhece? Ela sabe da minha inteligência? Eu sei. Entendeu? Eu sei. Então, assim, ela fala isso na frente de um diretor da Globo, a força do Benedito Rui Barbosa, e ela fala isso na frente do Mário Lúcio Vaz, eu não estava preparada para essas mesquinharias. Porque eu lidava com gente linda. Eu lidava com gente linda por dentro e por fora no cinema nacional. E muita gente... E a mulherada era toda bonita. Sabe? Então, assim... Aí eu passei a ficar enlouquecida com essas coisas. Eu recebia cantada, era gente me ligando, gente me colocando, assim, de uma maneira que eu não era, sabe? Eu sofri muito nessa fase. Sofri muito, muito nessa fase. Nicole, e provavelmente por você estar envolvida com a televisão, os convites no cinema começaram a rarear? Não, porque... O que aconteceu? Entrou uma fase do cinema de sexo explícito. E aí não havia mais como fazer o cinema naquele momento de sexo explícito, né? Não tinha mais como. Sim. E aí também começou a entrar um cinema mais moderno, vamos dizer assim, em que, num determinado momento, eles tinham preconceito cultural contra a pornochanchada. Logo, preconceito cultural contra qualquer um que tenha feito pornochanchada. Poucos sobreviveram dentro do meio de cineastas, como o Carlão sobreviveu, né? Então, assim, começou a ter um certo preconceito. Eu senti na pele, eu posso falar isso, porque eu sei, mas um preconceito cultural mesmo, sabe? De alguns cineastas iniciantes nessa fase. Depois, esses mesmos cineastas compreenderam que a pornochanchada não era filhote da ditadura. Filhote da ditadura eram os filmes patrocinados pela Embrafilme. Eram outras pessoas de Rio e São Paulo, não vou citar o nome, que mamaram na teta da Embrafilme e se locupletaram com o dinheiro da Embrafilme. E quem fez pornochanchada ficou rico porque ganhou dinheiro. Isso é um pensamento, é um processo histórico, né? Sim. Que vai demandar tempo ainda até a gente conseguir consolidar essa ideia. Mas muitos cineastas perceberam. De fato, não, esse preconceito é algo completamente insustentável, tosco É a palavra. e burro. E burro. Completamente fora da realidade. Porque se a gente fosse filhote da ditadura, amor, nós teríamos patrocínio do governo. O governo ia investir na gente de uma maneira ou de outra, e isso iria ser descoberto. Quem teve patrocínio do governo foram os grandes produtores daquela época, que se locupletaram, sim. Encheram as burras, como dizia meu pai. Encheram as burras de dinheiro. Sabe? Então, assim, agora... Não, mas aí vamos botar a culpa em alguém. Quem ficou pelado? Então vamos botar a culpa nos peladão. Peladão, estou considerando até os diretores, produtores de pornochanchada. Você entendeu? Então, assim, é uma burrice ainda que muitas pessoas ainda... É gente de mente pequena. Ou de má fé. Sabe? Só que hoje em dia, eu admiti muita coisa na minha vida. Só que eu comprei um apartamento por um processo que eu coloquei contra uma pessoa. A primeira vez que eu falei, não vou admitir mais. Faço curso de Direito. Estou terminando meu curso de Direito porque eu vou processar qualquer um que me sacanear de hoje em diante. Você entendeu? Já fui muito sacaneada, já me deixei sacanear. Até pelo quê? Por preconceito cultural? Vou pra puta que os pariu. Você entendeu? Eu parei de fazer cinema porque as pessoas não queriam mais fazer filme com uma atriz da pornochanchada. Perderam muito. Nicole, assim, bem rapidamente, Tá. eu vou te fazer 2 perguntas. Atores com os quais você mais gostou de trabalhar? Davi Cardoso, Tarcísio Meira. Com os quais você não gostou tanto de trabalhar? Se você não se sentir confortável... Não. Se tivesse tido algum... Não. E diretores? Cury, evidentemente, e o Edi Fraga. Com os quais você não gostou de trabalhar?
Olha, não necessariamente, não houve um que eu não gostasse. Sabe por quê? Porque eu recusei muita coisa. Quando eu não gostava, eu não fazia. Eu não precisava disso para sobreviver. Então, toda vez que eu não gostava, ou do diretor, ou de qualquer pessoa, eu não fazia. E qual a sua avaliação do cinema brasileiro contemporâneo? Eu acho que o cinema brasileiro, ele tá se reestruturando cada vez mais, fazendo coisas excelentes. E, por exemplo, Dois Coelhos é um filme atual, né? Que é excelente, excelente. Né? Sem contar os filmes... esse filme do papagaio aí, não é filme, desenho aí do papagaio. Desse cara brasileiro, gente, como é que é o nome dele? Não, Rio. Sem contar... Hollywood, assim, mas é uma coisa de Hollywood. Mas é um cineasta brasileiro que tem que ser respeitado. Francisco Meirelles tem que ser respeitado. Então, assim, Dois Coelhos foi produzido aqui. Excelente filme. Sabe? Então, só que o cinema ainda precisa de apoio, mas precisa de apoio para a exibição. Na época da ditadura, havia uma lei que exigia que os filmes nacionais fossem exibidos. Hoje, talvez devesse ter essa lei. Porque se perde muitos filmes bons porque o filme não está em cartaz. Você entendeu? Eles dão um patrocínio para o filme, mas eles não dão um apoio. Está faltando se reestruturar muita coisa. Acho que o cinema está muito bem, está indo cada vez melhor. Sabe? Acho que estamos fazendo filmes muito bons e estamos voltando às pornochanchadas. Tem muito filme pornochanchada aí, assumidamente pornochanchada. Principalmente por parte do filho de uma atriz pornochanchada, Alcione Mazeu, né? O Bruno Mazeu fez uma pornochanchada e fez brilhantemente, e fez um filme hilário, e parabéns para ele, que eu gostei muito. Nicole, e na sua opinião, qual o principal legado do cinema da boca do lixo? Ter sobrevivido a um período que não haveria filmes se não fosse a pornochanchada. E ter quebrado tabus, sabe? Ter escancarado na cara de todos os brasileiros que brasileiro gosta de sexo, sim. É isso que vocês gostam, é isso que vocês tomam. E que não só a classe baixa, como tentam diminuir a pornochanchada, foi assistir os filmes. Todas as cantadas que eu recebi partiram da classe alta. A maioria das pessoas que chegam perto de mim hoje em dia e tremem são homens extremamente bem-sucedidos e que fizeram curso na USP, numa época que não existia acesso a gente pobre na USP, não é mesmo? Estudaram na USP, na PUC, Poli, não sei o quê, o UFRJ, esses que até hoje chegam perto de mim e se emocionam. Os porteiros gostam de mim, da televisão. Nicole, normalmente a entrevista pararia aqui, mas no caso concreto, pela sua verve, pelo seu discurso, pela sua postura, eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Nicole, então, normalmente a entrevista acabaria aqui. Porém, haja visto o caso concreto, que é essa sua postura, essa maneira em que você se assume, em que você fala, em que você pensa, sobretudo, eu gostaria de fazer uma observação. Você é autora de livros. Sou. Da sua própria autobiografia, né? Autobiografia / biografia da boca. Biografia né? da boca. É uma junção. Documento mesmo. Um documento, né? Exatamente. E outros livros sobre inveja, de bem com a vida, alguns que você diz que fez sob pseudônimo. Né? Eu tenho um livro que me sustenta. Qual é? Não posso falar o nome porque eu sou proibida pela editora. Tá. Então tá bom. É um livro com conotação espiritualista. É um livro que ajudou muita gente. Bacana. Não é autoajuda, é espiritualista. Se eu coloco o meu nome num livro espiritualista, assino lá embaixo, Nicole Puzzi, não vai vender e vão me encher o meu saco. Mas se eu coloco outro nome, livro não precisa. Livro que vende antes é só o Paulo Coelho, o Jorge Amado, que vendeu, e alguns outros autores assim. Mas um livro em si, ele não precisa muito do nome do autor para vender. E este meu livro vende, e vende muito bem, é um livro espiritualista. E tem outro livro espiritualista, mas numa outra tendência. Essa é uma tendência... Também sob pseudônimo. Também sob pseudônimo. E tenho vários livros assim que eu diagramei, livros de amigos meus que eu ajudei a escrever e que eu recebo parte. Então, assim... Escreveu uma peça de teatro. Escrevi peça de teatro. Estou com uma peça de teatro maravilhosa que eu mesma escrevi para mim mesma. Falo sobre os anos 70, mas não é biográfica. E essas são as atividades a que você se dedica hoje em dia, eu me dedico. além de trabalho de atriz, mas também como escritora. Também como escritora, como estudante de direito e como dona de abrigo para cachorros.
eu tenho, neste momento, cerca de 300 animais em abrigo. E eu já cheguei a ter 700. Mas foi uma época difícil. Mas eu me interesso muito por causa animal, porque cansei do ser humano, mas também não abro mão, sabe? Em primeiro lugar, criança, idosos e animais. Nicole, então, agora sim a pergunta final. Recentemente, nós estamos aqui em dezembro de 2012, você publicou no seu blog um texto que fez bastante sucesso. Criou-se uma polêmica, né, em que você disse que poderia até vender o seu corpo para conseguir produzir peças de teatro. Uhum. Isso foi uma ironia. Claro. Fala sobre isso, fala sobre o processo das pessoas não conseguirem entender essa ironia. E isso que a gente estava conversando fora das câmeras, né? Eu gostaria de trazer para dentro das câmeras, para frente das câmeras. Esse processo de mediocrização do pensamento atual. Como é que as pessoas não sacam ironias? Como é que há essa questão tão empedernida, né? Tão preconceituosa ainda hoje em dia? Existem 2 motivos. Um motivo, burrice mesmo, má fé. A má fé faz com que você até compreenda, mas você está agindo de má fé. Você viu uma chance de sacanear aquela pessoa que é tudo que você gostaria de ser. Ou é tudo aquilo que você não tem. Sabe? Mulheres frustradas. Que hoje em dia até é minoria, tá? Nossa, como é que ela consegue falar isso? Nossa! Sabe? Fica passada, aí fala mal. Homens frustrados por N motivos. Gays não assumidos, porque eu amo gay. Minha melhor amiga é uma drag queen, que é Salete Campari. Mas aquele homem que não assumiu, ou mulher que não assumiu a própria homossexualidade, se revoltam com o que eu falo. Sabe? Então, a má fé, o mau caratismo. Sabe? A pessoa burra. E a outra é a burrice de inteligência, que é, comprovadamente, se você colocar no Google, em qualquer época, você vai ter um assunto que é 1/4 dos brasileiros, isso é pesquisa, não sou eu que estou falando, pesquisa, 1/4 dos brasileiros não compreende o que lê. Porque nós tivemos uma educação muito deficiente no Brasil. É uma questão cultural, uma questão educacional, é uma questão de escola, assim, entendeu? De frequentar uma escola e conseguir ler os textos e compreender. Falta isso no Brasil de hoje? Ainda falta, mas já está melhorando. Com essa cota racial, isso vai mudar bastante. Mas muitas pessoas que estudam medicina, muitos ricos, também não compreendem o que lê, porque eles pagam 80 mil por um teste. Como é que esse pessoal vai compreender o que lê? Um cara que tem 80 mil para pagar um resultado de uma faculdade, a corrupção também, para pagar o resultado de uma faculdade, isso é fato também, ele não vai compreender nunca o que ele lê. E vai ser um péssimo profissional. Estamos mudando, acreditamos nisso que vamos mudar. Então, a pessoa, esse 1/4, é muita gente. É muita gente. Você entendeu? Que não entende o que lê. Essas pessoas leem e não compreendem nada. E elas usam aquilo que elas têm dentro delas para interpretar aquilo que eu disse. Por exemplo, se elas não viram a ironia, é porque elas pensaram realmente um dia em vender o corpo para conseguir alguma coisa. Sabe? Então, assim, se elas viram maldade nas minhas palavras, é porque internamente elas são pessoas maldosas. Porque o coração fala, a boca fala aquilo que o coração sente, ou aquilo que está na mente da pessoa. Coração é muito abstrato, mas o que está no cérebro não é abstrato, é concreto. Você usou o seu corpo no passado, então gostaria de fazer esse fecho, né? Uhum. Você usou o seu corpo no passado conscientemente no cinema. No cinema. Porém, você transou com quem você quis. Eu não tenho talento para ser prostituta. Se eu fosse prostituta, se eu tivesse que ser prostituta, eu teria sido naquela época, teria sido muito mais inteligente e perspicaz. Mas eu teria sido naquela época, por quê? Porque naquela época eu era muito mais bonita, eu era jovem, eu não faltou ofertas, mas eu não tenho talento. Eu não sei fazer um homem gozar se eu não estou apaixonada, nem que seja pelo corpo dele. Eu vou sair com um velho que não me atrai, ou com um homem esmilinguido que não me atrai, nem mentalmente, porque intelectualmente também me atrai. Eu não me preocupo, eu falei pra você que eu fui apaixonada pelo Odifraga, ele era horroroso, era um pequenininho, sabe? Um tampinha, nada magrinho, só que ele me encantava com a inteligência dele. Sabe? Então, assim, eu não me preocupo se o cara é branco, preto, amarelo, azul, vermelho. Eu me preocupo em saber se eu me encantei com aquela pessoa. Às vezes você se encanta com o corpo. Ok, me encantei com o corpo dele. Então tá, filho, fecha a boca que eu só quero o teu corpo. Sabe? Valeu, valeu. Então, assim, eu usei meu corpo naquela época porque era meu. Eu não devia satisfação a ninguém. Era meu. A quem eu devia satisfação, que eram meus pais, eles sofreram. Eles pagaram um preço muito alto. Muito maior do que o meu, porque eles sofreram pra caramba. Eles nunca queriam ter uma filha que fosse atriz de cinema da Ponte Fechada. Sofreram muito. E me aceitaram. Sabe? Então, assim, quem não me aceitou, foda-se. Agora, neste momento,
Se eu quisesse vender meu corpo de verdade, eu venderia. Sabe, eu venderia, só que aquilo foi uma pura ironia para mostrar como o Brasil desvaloriza os artistas. Você chega na Itália, você vê a Rita Pavone. Ela consegue estar pior do que a Rita Lee. A Rita Pavone está um monstro de feia. Tá assustadora, que eu vi ela pessoalmente. Eu estava na Itália, eu fiz estágio no programa Buona Domenica. E você chega na Mídia 7, não foi na RAI. Eu vi a Rita Pavone e eu... Caraca, Rita Pavone... Ao mesmo tempo que eu me emocionei, ao mesmo tempo eu falei, nossa senhora, a mulher é um monstro. Só que ela é respeitadíssima. Respeitadíssima. Ninguém fala que ela é feia. Todo mundo endeusa a Rita Pavone, endeusa a Sofia Loren, endeusa todos os artistas, pessoas que eu nunca ouvi falar aqui no Brasil, mas que todos respeitam lá, todos. Eu morei na Calábria um tempo, todo mundo respeita os artistas mais antigos. No Brasil, você fez isso, você não presta, você fez aquilo, você não presta, mas eu deveria ter me casado com um diretor, né? Porque aí com certeza eu estaria na televisão. Nicole, de minha parte, o que eu posso falar é que foi um imenso prazer. Está tudo gravado, devidamente registrado. E você está, sim, queiram ou não queiram, na história do cinema brasileiro. Tá? Muito obrigada. Amor, muito obrigada. Gosto muito de você. Muito obrigada.